Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Se vocês estiverem me ouvindo, vamos fazer aquele teste de início que a gente sempre faz, por favor. Mandam sim, estão me ouvindo? Boa noite, Lidiane. Você está me ouvindo, Li? Tá, ouvindo. Então vamos começar o nosso webinar hoje. Segunda-feira, a gente saiu um pouco da nossa rotina, porque na quarta-feira agora é feriado no Brasil, Dia da Consciência Negra. Então, para a gente não perder uma semana aí aprendendo, estudando, a gente decidiu antecipar e o Ripper topou esse desafio aqui de vir conversar com a gente sobre indicadores de desempenho, que é um tema muito importante. E eu tentei até achar, durante a palestra do Ripper, eu vou tentar passar o link aqui de um artigo muito importante da Harvard Business Review, que fala sobre isso que ele vai conversar, porque não adianta a gente estar trabalhando com um volume de dados tão grande que a gente tem, né? A gente acaba se perdendo no que é o certo, o que é o errado em analisar. E aí, uma das coisas que a gente sempre coloca é os indicadores de desempenho, os KPIs, só que acaba que a gente se perde em qual KPI usar, em qual análise. Por isso, o Ripper vai estar aqui conversando com a gente para nos ajudar a entender melhor todos esses indicadores que existem nesse mundo tão inundado de dados e como que a gente deve seguir nele. Tá? Vou colocar o Marcos aqui, o Ripper. Eu não consigo chamar o Marcos de Ripper, gente. Quer dizer, eu não consigo chamar o Marcos de Marcos, só de Ripper. Uma vez o Cristiano, enquanto isso que eu estou colocando o Ripper aqui, uma vez o Cristiano falou para mim, não sei o que, não sei o que lá, Marcos, não sei o que. Eu falei, gente, quem é Marcos? Nunca vi na minha vida. E era o Ripper. Vergonha. Oi, Oi, Lidia, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo e te vendo já. Passou pra cá agora, Tudo melhorou. bom? Sim, tudo ótimo. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver quem tá aqui então. Lidiane, Cristiano Galvão, Luiz Augusto, Tostes. Tudo bem, pessoal? Boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite, Lígia. Vai ser uma satisfação falar sobre esse assunto hoje, um assunto tão interessante, tão em voga, um assunto que você está estudando e cada vez mais é importante, é impressionante, né? O que a gente consegue fazer com esses dados hoje em dia, né? Esses dados que estão cada vez multiplicando e, sei lá, na casa de terabytes por dia que são geradas de novas informações, a gente tem que dar um jeito de analisar essas informações, de dar um motivo para elas existirem, né? De dar uma razão para elas, né? Para esses dados. Com certeza. E aí eu estava falando, né, que eu não consigo te chamar de Marcos, eu só te chamo de Ripper, mas eu acredito que todo mundo, né, Ripper? Ah, não, é difícil. O Marcos eu nem me reconheço mais. Todo mundo me chama de Ripper em tudo quanto é lugar. Eu só não consegui fazer que nem os meus parentes, que montaram terraplanagem Ripper, atacado Ripper, tem tudo quanto é coisa Ripper, seguradora Ripper, tá todo mundo com dinheiro. Eu cheguei até... Tinha que Uhum. botar, você tem que Não, botar desde guia do Excel, tem que botar Ripper do Excel. eu botei Ripper Excel. Eu botei Ripper Excel, só que eu pensei, isso não vai dar certo. Olha que nome estranho. Para um site não vai dar certo. Daí, Não soa muito, muito, até as pessoas entenderem que é o seu nome, né, já... eles escreveram errado. Eles escreveram errado. Como é que você acha que é Ripper, vai? Ah, não, tá escrito ali em cima. Mas todo mundo tá escreve escrito. errado, todo mundo escreve errado. Mas engraçado, né? Esse negócio de nome, né? O meu nome é Lígia, parece fácil, mas é muito difícil as pessoas me chamarem de Lígia. Ah, não? Chamam como então? Lívia? Lívia, Lídia. E eu tenho uma tia chamada Lídia, e já teve algumas confusões, assim, principalmente no telefone. Ah, isso Porque é amigos, tá? Não estou falando nem de muita pessoa muito estranha, não. Às vezes eu recebo muita mensagem através do LinkedIn, né, das redes sociais, e tá lá meu nome, Lígia Galvão. E aí a pessoa escreve: "Oh, bom dia, Lívia. Estou te procurando por conta do seu webinar." Aí eu, nossa, Lívia. o que eu mais vejo é o pessoal colocando Ripper com 2 P's. Que na língua inglesa não é uma coisa boa. Jura? Nunca
não sabia disso. Reaper com 2 P's é Não. Jack the Ripper. Sim. Não é uma coisa boa, Normal. não é uma coisa muito boa, não. É péssimo. Né? Mas aí, normal. já que você está falando também de Excel, né, de Excel, também a gente vê cada nome que o pessoal escreveu Excel de cada jeito, né? Também, muito, né? Muito. Excel com 2 L's, é o mais comum, É o mais 2 comum. L's. Uhum. Ou com 2 Cs. A pessoa não bota o Sim, X, que é um emblemático, que é até a logo, né? A pessoa bota com 2 Cs. Normal. Sim. Verdade. E foi durante muitas vezes que você foi palestrar, eu e o Cristiano trabalhando para o Excel Weekend, e aí ele falou, não, porque o Marcos, não sei o que, você falou, que é Marcos, gente? Palestrante, não tem um Marcos palestrante, Cristiano. Foi olhar a lista, não tem aqui? Não tem, aí era Ripper. A mesma coisa que o Gerson está aqui. Seja bem-vindo, Bem-vindo, Gerson, Gerson. também. Eu não consigo falar o segundo nome dele, Virguts. Bem-vindo. Virguts. Eu também não consigo muito, mas acho que é Virguts. Oi, Júlio. Boa noite também, Júlio. Oi? Boa noite para o Júlio também. Boa noite, Júlio. O Júlio Machado, a Ariane também está aqui. Eu vou falar um pouquinho, só para o pessoal entender como é que a gente se conheceu bem rapidinho, né, para você começar a sua palestra. Tanto o Gerson e o Ripper eu conheci juntos, no mesmo dia, no primeiro Excel Weekend, eu nunca tinha ouvido falar neles, assim. Eu também não estava muito ligada na internet na época para o Excel. E, na verdade, eu não ajudei o Cristiano em nada, ele fez tudo sozinho, o Excel Weekend 1. Aí eu conheci, eu falei, caraca, é isso que é Excel? E eles me mostraram que eu não sei nada de Excel. Eles me mostraram que eu não sei nada de Excel, os dois juntos ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, eu tenho que estudar e aprender muito. E aí, não só no Excel, eu vi também o quanto que o Gerson é muito ligado à parte de Dash, né, também. Sim. E eu também vi os seus trabalhos também com indicadores e KPIs, porque é assunto muito importante, porque as pessoas usam muito dados, sabem fazer gráficos lindos e maravilhosos, mas de KPIs que nem precisavam ser usados, né? Gráficos que mensuram nada, na verdade. Na verdade, conforme literaturas, se você tiver 3 ou 4 indicadores já é muita coisa. Se você tiver 4 indicadores num dashboard para você controlar, porque o objetivo final de um dashboard é você ter um controle, né? Você ter dar um norte para aquilo ali, dar uma solução para aquela situação, né? Se você está cuidando de 4 problemas é muita coisa. Às vezes cuidar de um problema já é muito. Por exemplo, cuidar do faturamento da empresa, né? O faturamento de uma lista de sucursais ali. Imagina a quantidade de problemas que acarretam que tem aquilo ali, né? Então, às vezes, você cuidar, por exemplo, de indicadores de logística, cuidar a respeito do melhor arranjo da logística ou das entregas, né? Tem indicadores ali de quantas entregas falham por pedido, né? Quantos pedidos foram entregues completos. Isso já é um grande indicador, né? Você vê que aquilo ali está desgringolando, você tem que tomar uma atitude. Então, às vezes, você encher de dados não é tão importante. Ou fazer gráficos até bonitos é ótimo, né? Claro que é necessário você ter uma aparência profissional no que você faz, né? Mas ele também não pode perder a sua razão de existir, que é justamente essa de você dar uma solução para os problemas que você tem na empresa. Porque tem muito gráfico que é bonitinho, né? Só o famoso bonitinho ordinário, não ajuda em nada, não traz informação nenhuma. Com certeza. Exato. Bom, e aí eu chamei o Ripper, perguntei se ele topava o desafio de vir aqui conversar com a gente, e ele vem falar de indicadores, eu fiquei, opa, estamos em ótimas mãos, e eu tenho certeza que será um ótimo webinar, bem focado, que é como você chegou a falar no início, é um assunto muito em voga, né? A gente precisa saber. A gente fala tanto em analisar os dados, mas o que é importante e o que não é dentro disso tudo, né? Exato. E nesse webinar que a gente vai falar hoje, até ele foi o motivo da palestra do Excel Weekend 3. Deixa eu falar também sobre o Excel Weekend, né? Vai ficar gravado, né? Então, o Excel Weekend 1 já foi um divisor de águas na minha carreira, na carreira de outras pessoas. Até uma palestra que uma pessoa ouviu minha, que foi sobre Solver ali, que abriu
pro cara possibilidades. O cara foi trabalhar no estrangeiro, foi trabalhar lá no Equador, acho que foi uma coisa assim, né? Porque Legal. ele solucionou uma coisa na empresa e deram oportunidades para ele. Ele veio falar para mim depois. Então esse foi no Excel Nossa, Weekend 1, foi bem legal. Esqueci o nome do nosso amigo lá, eu queria até citar ele. Mas acho que é Lisandro Siqueira, não me engano. Então ele sempre vem lá no Excel também, sempre vai no Excel Weekend. Então no Excel Weekend 1 você só pega o bloquinho de anotações e vai anotando, porque é muita informação interessante. Aprende muita coisa. Ele abre assim o teu mundo para Excel, né? Então se você acha que eu sei Excel, não sei nada ali perto das pessoas que estavam ali, nível absurdo, pessoas que eu sigo, que acompanho, né? Até com o nosso amigo Virgudes que está ali também, né? Obrigado por estar nos assistindo aí hoje, Gerson, né? Então essa aqui foi a palestra do Excel Weekend 3. Já palestrei no 1, no 3, fiz oficina no 2, né? No 5 também já fiz palestra, né? Então, obrigado também pela oportunidade, foi sempre incrível, assim, né? Até porque isso acaba alavancando de várias formas o nosso conhecimento, a nossa carreira, porque daí a gente tem que estudar para criar conhecimento para aquilo ali, para se aprofundar, para entregar um material de qualidade também, né? E é o que a gente tem sim. hoje, né? Hoje a gente tentou fazer isso na palestra também. Hoje nós vamos falar sobre balanceamento de scorecards, né? Um assunto super importante que foi passado no Excel Weekend 3 no Rio de Janeiro, né? Você quer começar já? Posso? Então, se você quiser, pode ficar à vontade. Eu vou só tirar Uhum, minha tela aqui, vou desligar o microfone, mas eu vou estar assistindo. uhum, E aí, qualquer coisa, até falar para o pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vão escrevendo aí no chat que a gente vai conversando com ele, tá? perfeito, Fique à vontade. perfeito. Muito obrigado. Eu vou começar a mostrar aqui a minha tela. Compartilhar a minha tela. Tá aparecendo para vocês? Dá um ok aí, se está aparecendo, por favor. Sim, tá certinho. Ótimo. Ó, o Júlio teve no EW5, vai estar no EW6 também. Show de bola, Júlio. Que bom, cara, que bom. Esse networking que a gente tem acaba tendo no Excel Weekend também. Esse é um grande divisor de águas, né? Tem até uma foto que eu tô de frente, acho que era pro Felipe Gualberto ali. Dá para ver minha cara de feliz, né? Porque é uma das pessoas que eu tenho referência no Excel. Então, ele tem o conhecimento que ele tem é gigante e estar perto dele foi muito legal. Mas vamos lá. Então, eu só vou ficar assim um pouco de tela porque tô na outra tela, tá? Então, essa foi uma palestra do Excel Weekend 3, como eu disse, né? Então, eu sou o professor Marcos Ripper, professor consultor, né, do Guia do Excel. O site Guia do Excel foi criado rapidamente, só numa história. Começou em 2010, julho de 2010. Eu estava de férias, não sabia. Eu queria deixar alguma coisa assim. Sabe aquela história de livro, deixar uma criança, né? Deixar uma criança para o mundo, né? Criar uma criança para o mundo, escrever um livro. Então, plantar uma árvore. Então, essa foi a minha ideia, de fazer um blog, tentar passar um pouco de alguma coisa para as pessoas. Então, julho de 2010 foi quando começou o Guia do Excel. De lá para cá, então, ao longo desses quase 9 anos aí, foi muita coisa que foi desenvolvida no site. Hoje já contamos com 570 artigos, né? Tem também um canal que já está com 36 mil inscritos. A gente está trabalhando para aumentar cada vez mais esse número. Começou em 2016 o canal, né? A gente está equipando muita coisa ainda no canal ali, né? A gente vai ter muitas novidades para o ano que vem também. E hoje a gente já está contando com 20 mil visualizações diárias no site, tá? Pouco mais de 13 mil pessoas, assim, 12, 13 mil pessoas por dia que acabam passando pelo blog. De alguma forma, nesses artigos acaba a gente podendo ajudar eles, tá bom? Então, essa é a história do Guia do Excel, nosso blog e site. Então, hoje nós vamos falar sobre KPIs, sobre indicadores de desempenho, porque eles são tão importantes para as empresas, né? Como a gente vai ver, na verdade, todo o processo, desde a sua concepção, né? Desde a concepção de um KPI, da onde que ele foi criado, por que ele foi criado, qual é o objetivo dele e como a gente pode controlar ele, como a gente pode dar um caminho para ele, como a gente deve trabalhar com essas informações, com esses indicadores. Como a gente estava falando antes com a Lígia, hoje a gente tem um mundo de informações dentro das empresas, só que nem tudo deve virar indicador de desempenho. Por quê? Trabalhar com 2, 3, ou no máximo 4 ali, já é muita coisa, KPIs, né? Porque você trabalhar com eles não é você só mostrar na tela, tá ali o teu dashboard.
você tem que pegar essas informações e tem que tomar atitudes, tomar ações. E essas ações são as que tomam tempo, certo? Então vamos lá. Conforme o Google, instrumento, dispositivo que fornece indicações de pesos e medidas diversas. Dicionário do Google. Então, isso seria indicadores de desempenho, seriam os KPIs. Então, ele não deixa de ser isso, tá? A gente pode ainda incrementar um pouco nessa definição, dizendo que ele parece com um avião, parece com um cockpit de um avião. Não por causa só dos instrumentos. Ali você tem instrumentos de tudo quanto é coisa, como você pode notar que tem dezenas de instrumentos do avião, certo? Mas qual é o objetivo? O objetivo é que o avião chegue em segurança num outro ponto, num outro destino. E essa é o motivo de existir um KPI, para que ele te ajude a levar a um objetivo final. Pensa que um avião fosse uma empresa, e você tem esses KPIs para levar essa empresa até um determinado lugar, certo? Então é para isso que servem os KPIs, para que eles façam com que a empresa atinja seus objetivos. Então, o que são indicadores? Indicadores são medidas ou métricas, né, que têm um objetivo, certo? Tem um objetivo ou ainda tem um padrão, como nós vamos ver em seguida, né? Então esses são indicadores de desempenho, para indicar se aquilo e ponto, se aquela medida, se aquela métrica está dentro de um determinado padrão, se está dentro de um determinado limite, correto? Então nós temos então a medida, como eu tinha falado, que são indicadores são formados por medida, é uma medida ou uma métrica que vai formar um indicador. Invariavelmente, um indicador ele tem que ter limites, certo? Um objetivo, uma meta, tem que ter um padrão onde ele tem que se encaixar, o máximo, o mínimo, tem que ficar aqui no meio, por exemplo, para padrões de qualidade, de vendas, questão de pessoa de falta de pagamento, então quanto menor maior, quanto menor melhor, certo? Nessa situação, inadimplência menor melhor, por aí vai. Então nós temos a medida, a métrica e o indicador. O que é uma medida? Medida é uma medida simples. Pensa que você tem quantidade de vendas. Então quantidade de vendas é uma medida simples, seca, né? Vendeu 5, vendeu 10, vendeu 30, vendeu 50, vendeu 200 mil, 300 mil, 400 mil. Certo? Então, uma medida como fosse uma régua, correto? Uma métrica, ele tem a ver alguma coisa, coisa dividida pela outra. Por exemplo, quantidade de entregas por 1000, né? Quantidade de falhas de entrega por 1000, certo? Por exemplo, eu trabalhava num jornal e lá era assim, tipo, eu tenho, desculpa pela palavra tipo, eu tinha por exemplo, 5 falhas em 1000 entregas. Então esse era o meu indicador, essa era a minha métrica, certo? Se isso é bom ou ruim, daí isso está de acordo com o indicador. Porque do indicador a gente vai ter então uma medida, uma meta, né? Por exemplo, olha, eu quero que eu tenha apenas 3 falhas por 1000 de entregas por dia, certo? Então aquilo ali, ele demonstra qual é a nossa medida, qual é o nosso indicador. Se estiver fora desse padrão, então está ruim. Para ficar mais simples. Então, esse é o nosso amigo ET. O ET, ele pousou na Terra, certo? E ele foi parar num hospital. Olha só. Ele estava muito mal, ele estava tremendo, estava suando, certo? E ele pediu ajuda. Então, formou-se uma junta médica e o pessoal começou a querer tratar do ET, né? Mas como é que vai entender um ET, certo? Então, eles começaram com os procedimentos normais. Primeira medida, medir pressão, medir temperatura. Então, começaram isso enquanto a junta médica estava conversando. O que aconteceu? Então, o enfermeiro começou a fazer as suas medidas. Então, ele começou a tomar medidas da temperatura, para ficar bem claro essa parte de métricas, medidas, indicador. Então, ele começou a tomar medidas. Olha só. Então, nós temos aqui a medida, que ele está pegando, ó, 55 graus. E daí ele começou, a cada meia hora ele foi tirando. Uma medida é uma medida também, é uma tomada, por exemplo, 55. E uma métrica é ao longo do tempo, né? Então você tem ali, ó, 55, depois variou para 36, 44, 53, 47, 36, 40. Então essa foi a nossa medida ao longo do tempo, 55, 30, né? 55, 36. A cada 30 minutos foi feita essa medida de temperatura, foi tomada essa medida e chegou-se a essa métrica, correto? E depois de um tempo, observou-se que
ele tinha esse padrão aqui. Olha só, o padrão que ele tinha. Estava dentro, então, no intervalo, variando bastante entre 35, né? 36 e 55, certo? Opa. Entre 36 e 55, certo? E a junta médica foi lá, foi trabalhando, foi conversando, né? Mas não tinha referência médica sobre isso. Então eles procuraram no Google e jogaram esses dados. Olha, variação de temperatura entre 36 e 55 do ET, né? O médico não é a favor de Google, mas dessa vez não tinha para onde recorrer. E daí ele achou lá no Google o quê? Essa variação de 36 a 55, quando varia muito em meia hora para um ET, significa que ele está estressado. Então, a junta médica foi lá e se reuniu, disse, olha, você está estressado. Você vai pegar essa passagem, vai passar no Hotel Fazenda, vai ficar um tempo lá e você vai ficar desestressado, beleza? E deu certo, ele pegou a sua nave e foi embora, certo? Então, essa alusão que a gente fez aqui foi para demonstrar, falar sobre medida e métrica e ficar bem simples ali o que são indicadores, onde você tem um padrão a ser seguido e é uma medida ao longo do tempo, certo? Vai indicar essa métrica. Então, uma outra questão com relação a onde nós queremos chegar, que é uma das partes muito importantes quando a gente vai definir um KPI, vai definir um indicador. Então, na primeira parte, a gente estava falando sobre medidas, sobre métricas, sobre indicadores. Nós vamos começar como a gente pode criar, como a gente deve criar, poderia criar esses KPIs, esses indicadores de desempenho, certo? Então, primeira coisa, você tem que saber quando você vai fazer levantar esses KPIs, esses indicadores, como eles serão, você tem que ter em mente a missão, a visão e os valores da empresa onde você vai aplicar isso, correto? Então, a missão, por exemplo, na empresa Brastemp, na Whirlpool, que é aqui de Joinville, então está escrito no crachá de cada um dos colaboradores, porque os colaboradores eles têm que estar cientes dessa missão da empresa. Então eles falam, todos nós, apaixonadamente, criando consumidores leais por toda a vida. Ele fala ali, parece uma coisa um pouco poética, varia muito de empresa para empresa, certo? Mas aqui ele fala muita coisa, né? Ele fala que a pessoa vai estar motivada pelo trabalho, vai estar criando consumidores leais, consumidores vão estar... Por que um consumidor leal? Um consumidor que vai ter ali um produto com qualidade, um atendimento bom. Então tem vários indicadores. É como se cada parte da empresa tivesse que fazer a sua parte para que possam chegar a isso. Você ter consumidores leais por toda a sua vida, certo? Na visão da Ripple, é em todos os lares, em todos os lugares, com orgulho, paixão e performance. Então ele está dizendo que ele vai estar em todos os produtos, em todos os lugares da empresa, em todos os lugares das casas, todos os lares, certo? Com orgulho, paixão e performance, também mais uma mensagem aí nesse caso para os colaboradores, certo? Então tudo isso tem que ser levado em conta para ver o que você vai fazer, como é que você vai montar esses KPIs. Como você deve estar, daí começa a trabalhar, começar a pensar em como esses KPIs têm que ser desenvolvidos, certo? E os valores da Whirlpool, com respeito, integridade, diversidade e inclusão, trabalho em equipe e espírito de vitória, certo? Então, de novo, essa é uma primeira parte, depende muito da visão da empresa. Por exemplo, a visão que eu tinha numa outra empresa era faturar 1 bilhão, certo? Era a visão da empresa. Faturar 1 bilhão até tal ano. Então, como é que você vai fazer para que esses indicadores façam com que a empresa se movimente nessa direção? Lembrando sempre daquele cockpit do avião. Fazer com que todas as áreas convirjam para que cheguem naquele objetivo. Correto? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, beleza. Continuando. Análise do ambiente. Então, uma primeira ferramenta é você analisar o ambiente da empresa antes de criar os KPIs. Esse é o trabalho só para criar os KPIs, para não sair criando, para ele não estar desalinhado com os valores da empresa, com a missão, com os valores, com o objetivo da empresa, certo? Então, isso que a gente está trabalhando é apenas para a gente definir quais são os KPIs, certo? Muitas vezes você definir o KPI é mais importante do que, mais difícil, na verdade, do que controlar eles, que também é importante, claro. Análise do ambiente. Então, uma das formas de analisar o ambiente é usando a análise SWOT, chamada de FOFA também, né? Então, analisando o ambiente interno, as forças e as fraquezas da empresa, e o ambiente externo, olhando as oportunidades e as ameaças. Oportunidades de governo, oportunidades
às vezes de crescimento do país, né, mudanças de política, mudanças de impostos, etc. E ameaças também, ameaças de novos concorrentes, produtos diversificados. As forças daí, forças diversas, né, de vários setores dentro da empresa, né, de como a empresa é vista, muitas vezes pelos fornecedores, pelos clientes, tudo mais, pelos terceiros, importante também. E as fraquezas vão na mesma situação também. Identificar quais são as fraquezas. Para que isso? Para que a gente possa melhorá-las, para que a gente possa usar da melhor forma essas oportunidades, para que a gente possa mitigar as ameaças, melhorar as fraquezas, para que a gente vira forças, né? E as forças ficarem melhores cada vez mais. Então aqui embaixo nós temos aqui, ó, uma planilha que eu desenvolvi para fazer essa análise SWOT, certo? Então não tem muita dificuldade, como você pode notar. E aqui ainda tem escrito o que você deve fazer, certo? Então você tem os pontos fortes, processo de vendas definido, as ações que você vai ter que realizar, qual é o prazo que você vai ter que fazer isso, certo? E quem vai ser o responsável. Então essa análise SWOT, ela vai estar ligada com os objetivos macros da empresa, certo? São as ações que vão ser tomadas aqui, certo? Então, os pontos fracos, autorrotatividade de funcionários. Pensando só nesses processos aqui, só nesse aqui, por exemplo, autorrotatividade de funcionários, quais são os indicadores que a empresa deve ter para que a gente possa melhorar essa questão de autorrotatividade dos funcionários? Lembrando que esses KPIs, esses indicadores, são sempre para resolver problemas ou fazer com que a empresa chegue num objetivo. Então, a autorrotatividade de funcionários pode ser resolvida, por exemplo, trabalhando melhor a questão de benefícios, trabalhando melhor, de repente, o treinamento, trabalhando o ambiente interno, muitas vezes para a empresa, tudo mais. O prazo e o responsável. Sempre tem que ter um responsável por aquela atividade ali, certo? Aqui também é questão de oportunidades, novos financiamentos federais, quem vai fazer, quando vai fazer, ameaças também é a mesma coisa. Então essa ficha acaba sendo muito importante, simples, como eu te disse, mas uma ficha importante para você ter no começo da análise dos indicadores. Continuando então. Temos então, depois que a gente vai essas iniciativas, quais são as iniciativas que a empresa vai ter que tomar para que possamos chegar então naquele objetivo final da empresa, né? Então, como é que ela vai fazer para chegar nisso? Ele tem uma priorização que tem que se dar para essas iniciativas, que muitas vezes não tem os recursos nem financeiros e nem de pessoal ou de estrutura para que você possa chegar naquele ponto, certo? Então, precisam ser priorizadas. E como é que o Excel pode nos ajudar nisso? Nós temos uma matriz de priorização de iniciativa, onde a gente vai dar pontuações para iniciativas, e daí a gente vai definir qual delas é mais importante, ou a GUT, que daí no caso é com relação à urgência, certo? Que daí são mais para projetos, mas também vão de acordo exatamente com o que a gente acabou de falar, que muitas vezes a gente vai ter projetos grandes quando a gente vai trabalhar com essa questão de onde nós queremos chegar com a empresa. Então tá aqui. Essa é uma matriz de priorização de iniciativa. Então, nós temos, por exemplo, aqui as iniciativas, né? O nome delas, os temas delas, e nós temos qual é o valor estratégico do objetivo, o impacto do sucesso no objetivo, o impacto no sucesso do objetivo, tempo para implementar, necessidade de recurso, né? E em alinhamento atual. Então, dando aqui, de acordo com os objetivos da empresa, objetivos macros da empresa, conforme a gente viu agora na análise SWOT. Então você tem que ir baixo, médio ou alto, certo? De acordo com o que eu classificar aqui, para cada um deles, ele vai mudar essa pontuação que eu tenho aqui, certo? Vai mudar essa pontuação e daí você vai ter que colocar ali qual vai ser mais importante. Depois basta você vir aqui classificar, né? Para que você possa ter então qual é o mais importante para você trabalhar naquele momento. A questão de análise aqui, como é que eu fiz para fazer essa pontuação, né? Eu fiz aqui uma configuração, ó, alto, baixo e médio, e coloquei a pontuação 9 para alto, baixo 1 e médio 3. E na priorização de iniciativas, eu coloquei aqui, consegue ver? Eu coloquei aqui, ó, fórmula multi, que é para Tá multiplicar, ótimo. tá bom assim, né? Que é para Tá ótimo. ótimo, excelente. Que é para multiplicar o resultado da matriz que eu tenho aqui,
Olha só, 99119, certo? Essa matriz que é restornada pelo PROC, tá? O PROC-V não funciona para fórmulas matriciais. Falando em fórmula matricial, não é o objetivo da nossa aula de hoje, mas as fórmulas matriciais com o Office 365, para você que está nos vendo hoje, tá com dias contados, tá? Tem uma palestra com o Felipe Gualberto, ele me deu essa canja aí também, para o nosso canal, e lá ele falou que não viu nada que não desse para fazer agora com os novos recursos do Excel, do Office 365, né, que ainda não está, só deixando vocês com água na boca, mas o está no Insider ainda, não está disponível para todo mundo, né? Mas ele não viu nada que não desse para ser feito com as novas funções de matrizes dinâmicas, né, de matrizes dinâmicas dentro do Excel, que não substituam as fórmulas matriciais. Então, fórmulas matriciais, daqui a uns 5, 10 anos, eu acredito que não vão mais ser muito vistas no Excel, vão ser versões muito antigas, certo? Então, você tem a multiplicação aqui, e tem uma matriz que foi criada com PROC, onde ele vai fazer uma busca de todos os valores que eu tenho aqui, ó. Então, ele vai pegar aqui, por exemplo, alto, e daí ele está buscando nessa tabela, que é a tabela nível que eu coloquei, que eu criei aqui em configurações, e ele está procurando cada um desses valores, certo? Por exemplo, alto, quanto que é? Ele vem aqui, 9, legal. Daí ele veio e colocou 9 para o primeiro, né? E daí foi botando. Ó, 9 vezes 9, vezes 1, vezes 1, vezes 9. E é isso que ele está montando, então, tá? Então, o multi, ele multiplica todo o resultado da matriz que eu tenho aqui, e essa aqui é uma fórmula matricial. Como toda fórmula matricial, quando eu vou mostrar esses... Deixa eu botar aqui. Quando eu vou aplicá-la, eu tenho que dar um Ctrl Shift Enter, tá? Então, eu dou F2, Ctrl Shift Enter, para que ele possa entrar e daí trabalhar de forma com que esse resultado aqui seja tratado como uma matriz, tá bom? Usando aqui na fórmula multi, sendo utilizado, então, para fazer essa multiplicação. Ponto. Tá bom? Então, aqui é uma fórmula a gente fazer essa priorização das atividades que vão ser feitas, realizadas naquele momento, certo? Isso é muito importante, porque a empresa, como eu disse, não vai ter recursos, muitas vezes, para fazer tudo de uma vez. Então, ela tem que elencar o que vai ser necessário naquele ponto e tem que seguir realmente essas ações, essas iniciativas até o final, para que possam realmente chegar no seu objetivo, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, em sequência, como a gente pode priorizar também por valores isso. E agora, trabalhando como uma planilha GUT de gravidade, urgência e tendência, esse aqui ela está ligado muitas vezes com projetos, tá? E os projetos estão muitas vezes ligados com empresas, vão estar ligados com objetivos maiores da empresa, ou até, independente do tamanho do projeto, né? Vai estar ligado com isso. Muitas vezes também o teu projeto, ou ele está atrasado, ou ele tem iniciativas, muitas iniciativas e precisam ser priorizadas. Então aqui com a matriz GUT, assim, ele vai mostrar quais são os pontos críticos, essas situações que vão acabar trancando tudo, certo? Então você tem aqui a gravidade, a urgência e a tendência, certo? Quantos dias sem atraso, os dias pendentes, o prazo, quando é que ele foi incluído, quando ele foi concluído, né? E de acordo com isso ele vai pegar e vai montar aqui essa flag aqui, que vai mostrar qual é a prioridade dela. Então, quando a gente muda aqui, ele já classifica novamente de novo as iniciativas, né, para mostrar qual é a mais importante naquele momento, certo? Então, quando a gente vai mudando aqui, ele também vai meio que naquele mesma ideia que a gente tinha no outro, tá? Então, tem aqui como configurar e o conceito de GUT. Esse que foi passado por um gerente de projeto muito experiente, talvez seja uma planilha até um pouco antiga, mas ela funciona muito bem, ela utiliza em clientes muito grandes, tá? Certo? Vamos continuando então. São duas formas de você pontuar, correto? Continuando então, sobre métricas e indicadores, nós temos dois tipos. A métrica do tipo lead e do tipo lag, certo? Eu até anotei aqui, certo? A mais simples de você medir são as métricas do tipo lag, certo? Tipo lag, ela vai ser meio na hora, vai ser tipo quantidade de vendas,
qual é o teu índice de absenteísmo das pessoas, né? Então ele vai ser uma métrica medida ali, aconteceu, já aconteceu, entendeu? Aconteceu, já foi o resultado de todas as ações que você tomou para que chegasse naquilo ali. E a métrica lead, ela vai ser atuações que você tem para melhorar as métricas lag. Por exemplo, como nós podemos melhorar as vendas? Como nós podemos melhorar nossos indicadores de satisfação dos clientes, né? Então, para trabalhar essas métricas, para trabalhar essas métricas lag, a gente tem que trabalhar com métricas lead, por exemplo, que vão chamar para melhorar essas informações. Por exemplo, como é que eu posso melhorar a satisfação do meu cliente? De repente, melhorando a satisfação do meu funcionário. De repente, um funcionário mais motivado vai trabalhar melhor, vai atender melhor um cliente, né? Então, essa seria uma das ideias de uma métrica lead, um dos tipos de métrica lead, por exemplo. Então, uma métrica lead é a que vai chegar uma métrica lag, como, por exemplo, aumento das vendas, aumento da satisfação do cliente, certo? Alguma coisa que possa ser medida como um resultado direto da empresa. Então, aqui tem um exemplo, olha. Então, você tem a satisfação dos funcionários, levando, então, a satisfação dos clientes e, por final, o aumento do faturamento, né? Certo? Então, esse é um exemplo de uma métrica lead, que vai acabar levando numa métrica lag, que é o aumento do faturamento, certo? Então, tem que estar em sintonia com isso também. Muitas vezes as áreas, elas vão ter uma ligação direta com o aumento do faturamento, como a gente vai ver, mas indiretamente vão acabar chegando nisso aí. Então, aqui, ó, você tem um exemplo de como os KPIs eles vão variar de acordo com cada uma dos níveis da empresa. Então você tem o nível estratégico, tático e o operacional, certo? Então você tem ali diretoria, você tem os gerentes, e ali você tem supervisores, coordenadores, certo? No último nível ali. Então, como você vai ter coisas, por exemplo, estratégico, vamos pegar um exemplo. Chegar a 1 bilhão de faturamento até 2022, ou até, né, até 2022, por exemplo. No tático, então, por exemplo, pegando que aqui fosse, por exemplo, o RH, né, departamento de RH, poderíamos falar como reduzir, por exemplo, melhorar a satisfação dos funcionários. Poderia ser, por exemplo, né? Que ali embaixo no operacional a gente poderia ter ideias como reduzir absenteísmo, como aumentar a escolaridade dos funcionários, né? Reduzir a rotatividade. Então, aqui, melhorando esses índices, eles vão acabar melhorando esse índice, que vai acabar melhorando esse índice. E aqui poderia ser logística, poderia ser tantas outras áreas da empresa. Então, aqui que acaba trabalhando, mas como você vai ver, ser ações pulverizadas, que levando ao nível tático, você vai ter outros indicadores ligados com esses indicadores menores, vão afetar esses indicadores que vão acabar afetando o nosso faturamento, que é o nosso objetivo, por exemplo, esse nosso objetivo para essa diretoria, por exemplo, certo? Dentro dos indicadores, então, além dos níveis, nós temos também vários tipos. Por exemplo, a curacidade do inventário. Aqui tem vários exemplos, vou falar sobre cada um dos exemplos, só rapidinho. Então, a curacidade do inventário. Então, por exemplo, quanto do nosso inventário está correto? Né? Ele vai fazer uma contagem do inventário para ver se o inventário está correto, se não está faltando produto, por exemplo. Custo de transporte dividido por vendas. Quanto está custando o transporte de cada produto? Né? Independente, uma quantidade, um produto, quanto está custando fazer uma média? Para reduzir quanto menos, né? Melhor, nesse caso ali. Você tem esse dedinho ali, ele está mostrando maior, melhor, a curacidade do inventário, mais perto de 100% melhor. Aqui, quanto menor o custo, claro, de transporte por venda, melhor. Quanto maior a quantidade de coletas no prazo, melhor. Quanto menor a visibilidade do estoque, menor. A visibilidade do estoque é quanto tempo vai chegar. Desde que o caminhão chegou, a carga, né, foi feita a compra, né? Chegou o caminhão, quanto tempo ele vai demorar para chegar na gôndola, certo? Vai estar lá para vender, para estar disponível ao cliente, certo? Esse é um indicador importante. Qual é o custo por pedido também, né? E, né, vendo toda a cadeia que ocupa isso, e a taxa de atendimento de pedidos, ou seja, quantos pedidos foram atendidos na sua totalidade, sem falta de produto, com a entrega dentro do prazo correto, tudo mais, não no prazo, mas entregue corretamente na casa do cliente sem ter voltado e por aí vai, certo? Então tem esses tipos de indicadores, eles vão estar ligados também, quanto maior melhor, menor melhor, de acordo com cada um deles.
certo? E tem as definições de métricas. Então aqui, como é que a gente pode definir as métricas? Por exemplo, com um diagrama de Chikawa. Quais são as métricas que a gente vai, indicadores que a gente vai ter? Por exemplo, nós temos um problema que nós vamos analisar aqui para o nosso call center, por exemplo. Causas da insatisfação de um cliente. Então, os clientes estão insatisfeitos, né? E a gente não sabe por quê, tem uma taxa alta disso, e a gente tem que descobrir. Como é que a gente vai chegar para o cliente? E o que a gente vai fazer para ele melhorar, para resolver esse problema aqui, que é a insatisfação do cliente? Como é que a gente pode melhorar? Então, para vários pontos que foram levantados, por exemplo, para uma pesquisa junto com os clientes, né, é uma das formas de a gente fazer, eles vão reclamar de várias coisas. E depois dessas coisas, por exemplo, lentidão do sistema, central sempre ocupada. Melhorou? Ó, lentidão do sistema, central sempre ocupada, feedback demorado. Dentro deles, nós temos vários problemas. Por exemplo, lentidão do sistema. Ó, a gente já viu que tem falta de indicadores. Será que é lento mesmo o sistema? Não sei. Falta de índices de banco de dados, né? Isso pode ser um problema. Equipamentos defasados, de repente, né? Então isso pode estar causando lentidão. Central sempre ocupada, poucos atendentes, falta de treinamento, infraestrutura, né? Tem problemas ali. Feedback demorado, falta de treinamento também, lentidão do sistema, alta rotatividade. Então, muitas vezes, até com brainstorming, você vai acabar vendo essas causas, identificando isso tudo, porque vai acabar causando essa insatisfação dos clientes, certo? Para isso, então, é feito então uma base de dados, onde você vai ter que descobrir qual é o motivo principal da reclamação dessa insatisfação dos clientes. Por exemplo, lentidão do sistema. Então, acaba que, ó, 29% das pessoas, elas acabam reclamando que o sistema está lento. Então, olha, causa número 1 de satisfação dos clientes é lentidão dos sistemas, tá? Então, o que mais reclamam é isso. A segunda é a central sempre ocupada. Então, os caras não estão atendendo eles dentro do prazo, certo? Alta rotatividade vai acabar afetando eles também, porque as pessoas não sabem atender ali e tal. Equipamentos defasados, falta de índice de banco de dados vai acabar afetando, falta de treinamento, poucos atendentes, falta de indicadores, tá? Então, acabaram descobrindo que era essa situação, a maior parte das reclamações eram esses os motivos, certo? Com base nisso, então, é criado um diagrama de Pareto. Acho que nisso eu vou acabar passando aqui. Ah, tá. Ok. Que ele vai acabar identificando quais são os motivos principais que a gente tem que atacar naquele momento. Como você pode notar, tem várias causas aqui para lentidão do sistema, várias causas para central sempre ocupada, feedback demorado. Então a gente tem que elencar o que é mais importante, quais são os pontos que a gente vai trabalhar primeiro, certo? Dentro disso aqui, dentro da nossa análise, a gente identificou que até a causa 3, por exemplo, a gente tem 70% dos problemas são aqui, né? Se a gente pegar mais um pouquinho, 78% dos problemas estão causando nesses 4 aqui, certo? 78. Então, por essa média acumulada aqui, ó, certo? Então, se a gente começar a trabalhar por aqui, trabalhando só esses dois, a gente já resolveria 50% do problema de reclamações, reduziria esse índice, né? Teoricamente, em 50% o índice de reclamações dos nossos clientes, certo? Então, a gente teria que atacar realmente essas duas primeiras que são mais importantes. Esse aqui é um gráfico de Pareto, também um diagrama de Pareto, ou gráfico ABC, né? Onde a gente vai ter, então, a análise das causas, por exemplo, nesse caso aqui, das causas, e aqui o acumulado, mostrando que não valeria a pena eu trabalhar, por exemplo, nesse aqui de 3,83, 4,78, e se eu trabalhar nessas três aqui, já vai estar resolvendo 70% dos nossos casos, nossos problemas, reduzindo 70% a reclamação dos clientes, ficando com isso aqui para não que não seja importante, mas que pode ser feito depois, como tinha falado, com relação aos recursos que são escassos, né? Tanto de pessoal quanto recursos financeiros. Uhum. Continuando então, depois é necessário, claro, a gente elencar isso com 5W2H, como a gente vai ver depois. Certo? Então, de acordo com isso, né, de acordo com essas identificações do que a gente precisa ser feito, né, dos casos, ali era um exemplo ligado mais a um call center, mas você tira também que pode ser usado para criar essas métricas. Por exemplo,
Então, a partir disso, você vai começar a ter métricas, por exemplo, lentidão do sistema. Então, você tem que dizer para ele nome da métrica, né? Você tem que criar, quando você vai criar uma métrica, é importante que você tenha esses 10 pontos aqui, para você ter uma métrica bem estruturada, correto? Não sair criando ali direto no dashboard, direto no Excel, como é o comum que a gente vê em muitas empresas, mas que você saiba e todo mundo saiba dentro da empresa para que aquilo existe. Então, você tem aqui o nome da métrica, o tema estratégico ao qual ele está ligado, que nem lembra da estrutura que a gente falou lá atrás, o objetivo medido, né? Qual o objetivo que ele está ligado, quem é o líder da equipe do tema e quais são os membros, certo? A lógica para essa métrica, como ela está sendo montada e por que ela está sendo montada, o que direciona ou mede, como ela é calculada, fontes de dados e onde se encontram, nível de alerta ao longo do tempo. O nível de alerta também seriam as nossas que ponto que ali, olha, esse ponto aqui ele tem que assinar, tem que aparecer o vermelho, né? Tem que aparecer o vermelho e dizer, olha, tem que fazer alguma coisa, tem que ser tomada uma ação. E nível de alvo ao longo do tempo, para onde a gente quer chegar, certo? Qual é o nosso objetivo, certo? Então a gente vai ter muitas vezes o nível de alerta e também o nível de alvo, a gente vai chegar naquele ponto ali, certo? Para isso, então, eu criei um cartão, né? Se vocês quiserem, podem mandar um e-mail ali para a Lígia depois. Eu posso mandar para vocês se vocês acharem interessantes esses materiais aqui que eu estou mostrando, tá? Então, se acharem interessante. Então, nos cartões indicadores você tem o cadastro, né? Onde você vai simplesmente preencher aquela informação que eu acabei de falar, né? Como ali a quantidade total, o RP e tal, o alvo, tudo mais, né? Ó, nível de alerta. E aqui tem também um que ele tem uma ajudinha, né? Banco de dados, ó. Quando tomamos uma ação, quando sabemos que atingimos, o que direciona o médio, no que ele auxilia para atingir o objetivo e por aí vai. Botar no menu. Quando a gente clica em cartão de impressão, então, vai aparecer um cartão, o formato aqui, ó, bonitinho, né, com o nome da empresa certinho. Já é um cartão para você imprimir. Muitas vezes você vai ter um 5W2H, vai ter um 5S na sua empresa, ou vai ter alguma outra forma de você ter qualidade, controlar a qualidade na sua empresa, você vai ter precisado desses cartões, por exemplo, para que você possa ter isso de uma forma clara e objetiva e atualizada sempre para que todos na empresa saibam como tratar aquele indicador e por que ele existe. Que muitas vezes ele acaba ficando sem pai, sem mãe, sabendo como atualiza, né? Sabendo para que ele está lá, qual ligado a qual objetivo, por que isso ali está sendo controlado, afinal de contas, certo? Então esse cartão ele serve justamente para isso, para definir, para identificar quem definiu isso, quando definiu, por que definiu, certo? E principalmente, tá? Principalmente para isso, certo? Então, o cartãozinho ali, ele funciona para isso. E basta preencher aquilo ali e depois selecionar. Ok? Então, como a gente vai estabelecer essas metas, né? Afinal de contas. Como que nós vamos definir qual é o objetivo que a gente quer alcançar? Certo? Que também é igualmente difícil. Tá? Aqui nós temos então os níveis que a gente tinha conversando agora há pouco. Ah, tem que isso que eu estava sentindo falta. Então tá aqui. Aqui nós temos um exemplo de como a gente pode fazer para a gente chegar numa meta. Como é que a gente vai definir, por exemplo, as metas para essas filiais de acordo com esses índices, certo? Então, ao longo do tempo, nós temos, por exemplo, para a filial 1, nós temos aqui, ó, 76,50, 76,62, 75,91. A gente tem uma meta ao longo do ano, certo? Tem uma média ao longo do ano, um valor ao longo do ano, né? Indicador. Isso. E aqui nós temos um mini gráfico mostrando essa tendência, como é que ela está indo, aparentemente está crescendo, né? E uma forma da gente trabalhar com isso é usando fórmulas estatísticas. Então, por exemplo, aqui eu usei a média, crescimento, a função de crescimento, função tendência e a tendência ajustada, então. Então, aqui se apareceu mais com o nosso exemplo aqui, que parecia mais correta, foi essa tendência ajustada. Por quê? Isso não tem uma forma única de ser feita, tá? Para a gente chegar nas metas, nos objetivos que a gente vai ter, por exemplo, para essas filiais. Não é tão fácil quanto a gente gostaria, certo? Então, muitas vezes você vai usar a estatística para chegar nesses valores, correto? Aqui,
a gente achou que a tendência ajustada, eu achei que a tendência ajustada fosse o mais correto. Por quê? Ao longo desse período, a gente teve um crescimento, né? E olhando aqui, ó, julho com julho do novo ano, né? Desse novo período, a gente nota que teve um crescimento de 5 pontos, certo? 5 pontos. Então a gente não poderia dizer que vai ser exatamente 76,50, alguma coisa assim. Ou pegar pela média, ou pela tendência, o crescimento, né? Como a gente pode notar, dificilmente o mês de agosto vai ser isso aí. Ele vai ser uma coisa mais não muito longe do mês 7, por exemplo, né? Mas ele tendo que levar em consideração o crescimento. Pelo que a gente notou, para fazer uma média, uma tendência ajustada, que aparentemente se pareceu mais correto, a gente usou a função tendência, então, que está aqui do lado, multiplicado por N2 dividido por B2, que é justamente aqui o crescimento que nós tivemos, ó, N2, 81, 86, dividido por 76,50, e para a gente chegar a qual foi o crescimento que a gente teve, né? Então ele pegou percentualmente quanto isso aqui representou de crescimento e multiplicou por essa tendência que a gente teve ali, pareceu o mais correto. Então 79,34. E além disso, a gente ainda tem uma meta que a gente pode acabar ajustando, né? Aí você vai definir, de repente, vou usar o crescimento, ou eu vou usar a tendência ajustada, né? E ali você vai poder ainda fazer um ajuste, dizer, olha, eu quero que isso aqui, por mais que isso esteja correto, eu ainda quero dar uma forçadinha nele. Eu vou aumentar essa meta para o vendedor e quero botar mais 0,50 para ele. Então você pode botar mais 0,50, mais 1, mais 2, né? Para dar aquela forçada, por exemplo, para fazer uma meta que seja desafiadora também para ele, tá? Então essa é uma das formas de você pegar e fazer de criar esses objetivos, essas metas, tá bom? Então essa planilha ela pode ajudar nisso aqui. Ela serve justamente para isso aqui. Além disso, ela também vai mostrar com alertas e limites, essa planilha é importante, porque ela mostra quando a meta está muito baixa. Por quê? Por mais que eu tenha, como eu disse, nós estamos trabalhando com muitas filiais, né? E pode acabar acontecendo de você ter uma meta incorreta, porque de repente a filial ficou fechada um tempo, sazonalmente ela estava sem muitos funcionários, aconteceu problemas, a meta ficou errada, etc. Várias coisas. Então você tem que ter também uma meta baixa, uma meta alta, para você ver se ele não saiu fora de uma coisa, de uma meta que você diz aceitável, né? De repente uma meta muito alta, né? Por mais que tenha aquela medida toda ali ao longo do período, né, que esteja correta, mas de repente você sabe que não vai dar para atingir aquilo ali, ou está muito baixa, de repente, olha, não deu porque estava fechado um mês todo, então, sei lá, daí caiu muita média, então tem que arrumar. Então, ele vai ajustar e vai aparecer aqui em vermelho, né? Então, você aumentando essa meta, que ele vai acabar aparecendo correto e tirando esse vermelho que é o alerta, que é importante para você saber que aquilo ali tem que ser verificado. Correto? Voltando aqui, então. Então, nós temos também uma coisa não menos importante também, mas os tipos de gráficos. Quais são os tipos de gráficos indicados para cada uma das situações? Correto? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, de repente. Ah, ótimo. Perfeito. Uhum. Oi, Ripper. Perfeito. Ah, tô vendo aqui só do. Tá me ouvindo? Ah, tava vendo só o Danilo que tinha mandado que ele gostaria de receber, claro. Depois eu mando ali mando para vocês, tá? Vou mandar um e-mail, daí depois eu posso passar para vocês essas planilhas, se acharem interessante. Ripper, você está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem. Aproveitando já que você deu essa parada, eu vou aproveitar aqui e comentar, né? Realmente o pessoal está participando, está precisando do material, mas depois a gente vê essa parte. Claro. Mas o Cristiano comentou uma coisa aqui dos mini gráficos, né? Que são bem legais para expressar tendências. Eu também sou super fã desses mini gráficos, principalmente quando você apresenta a tabela dessa forma, porque, como é que eu quero dizer? Às vezes, nem sempre um dash são conjuntos de gráficos. Quer dizer, o que eu quero dizer, não é só igual, por exemplo, um dash não é só essa sua tela, assim. Sim, Você exato. pode realmente ter uma tabela e ser um dash. Tem gente que precisa trabalhar sempre com tabela. E esse gráfico de mini gráficos, ele é ótimo,
quando que você coloca num pequeno espaço uma tendência, né? Sim, como a gente pode notar, isso é muito importante quando a gente vai definir algumas metas, quando a gente vai verificar um padrão, né? Então, você está trabalhando com essa linha de dados, por exemplo, é muito importante você ter isso aqui, para você poder ver que, Sim, olha só como fica muito claro dentro do mini gráfico, né? De uma visão muito rápida, sim, muito fácil, né? E você ainda pode, com mini gráficos, você pode trabalhar eles aqui mostrando vários pontos, né? Por exemplo, ponto mais alto, ponto mais baixo, né? Pode mudar as cores deles. sim, Então fica interessante você trabalhar esses mini gráficos de uma forma visual, quando a gente trabalha com tabelas, né? Principalmente quando a gente vai sim, expressar dados. Eu acho muito interessante quando a gente vai trabalhar muitos dados, como por exemplo aqui tem um 12 meses, né? Tem 12 meses, sim, então acaba 13 meses. Então acaba ficando muito bom essa visualização. sim, Você com usa muito, certeza. você usa muitos mini gráficos? Eu usava muito quando eu estava na indústria farmacêutica, a gente fazia uma análise sempre dos últimos 5 meses. Em média, assim, a gente queria ver a performance do produto, principalmente produto que não é sazonal, né? E a gente queria ver a performance dele. E a gente usa uma localização diferente dentro da indústria farmacêutica, desde cidade, o bairro, a gente usa o BRIC, Uhum, né? Tem um outro também que é uma unidade de localização, enfim. Então, às vezes, a gente entregava, principalmente para a força de venda, um gráfico desse sempre dos últimos 5 meses. Não me importava se era janeiro, fevereiro, março, abril e maio, entendeu? uhum. Era o mês 1 ao mês 5, como estava a performance por cada brick. E quando saiu esse gráfico, essa atualização no Excel, para a gente foi muito bom, porque o cara não precisava ficar olhando a tabela, olhando mês a mês, ele olhava só o gráfico e ali chamava atenção se nos últimos 5 meses a tendência estava de queda ou de alta. Então, assim, foi muito bem aceito para a força de venda também esse tipo de gráfico. Perfeito, perfeito. Ainda dá para trabalhar muita coisa, né, nesses mini gráficos com um gráfico de ganhos e perdas. Eu gosto muito desse aqui, né? Quando a gente trabalha com metas, com valores negativos, também fica bem legal, né? É, Uhum, isso aí. show de bola. Mas então tá. Realmente, olha só, passando os gráficos rapidinho, você já sabe se está crescendo, se está diminuindo, né? Se está estável, né? Está mais ou menos estável. É bem legal mesmo. Que é legal porque é muitos dados, olha. Como é que tu vai botar 170 gráficos, né? Como é que você vai analisar 170 gráficos? Ou você vai ficar mudando dentro do teu gráfico, né? Ou você pode usar, por exemplo, esses aqui, esses mini gráficos que fica bem legal. Muitas vezes você não precisa do valor, você só precisa saber como é que ele está se comportando essa informação. E para isso esses mini gráficos são excelentes, tá bom? Então, como disse a Lígia também, que inclusive é legal porque a Lígia ela usou isso, né? Isso é legal para você também ter essa noção que você, usando a empresa, como você poderia fazer um bom uso, você ter uma ideia boa dela, tá bom? Continuando, então, tipos de gráficos. Então, é importante também você saber que tipo de gráfico você vai utilizar para cada tipo de dados, certo? Um dos principais que eu mais gosto mesmo são os gráficos de coluna, que são os mais simples. Aqui eles não estão organizados, classificados do maior para o menor, porque eles estamos falando aqui de meses, tá bom? Mas, ao longo dos meses, esse aqui não seria nem o mais indicado, tá? Então, quando a gente trabalha com gráficos, é importante a gente colocar sempre do maior para o menor ou o menor para o maior, dependendo de qual você quer chamar atenção, certo? Lembrando que os gráficos eles devem chamar a atenção para as informações que estiverem mais bagunçadas, para as piores informações, certo? Então você tem que chamar a atenção para aquele problema para aquele cara que está fora da curva. Aquele cara, não aquele cara que está super bem, mas aquele cara que está super mal, né? Aquele cara que está ali com um estado de alerta, que ele precisa ser chamado a atenção para fazer alguma coisa. Então a gente vai criar um gráfico, não colocar muitas cores, usar cores sóbrias e chamar a atenção, botar em vermelho, aí sim, aquele gráfico que está fora da curva, aquele ponto, aquele eixo, né? Aquela barra que está fora da curva, que precisa ser tomada uma atitude, que precisa ser tomada uma ação, certo? Então, para isso que servem os gráficos e indicadores. Um dashboard ele serve para isso, para dizer quem está ruim, certo? Está vazando óleo do avião, é para isso que ele serve. Se está bom, você não precisa olhar aquilo ali. Você não vai ficar olhando o barômetro do avião se está tudo certo.
com ele, certo? Mas você vai olhar assim se tiver, por exemplo, um problema um problema de vazamento de óleo, por exemplo, certo? Então você tem que saber que está caindo a pressão do óleo, correto? Então, para você ter uma analogia correta com relação a isso. Então aqui nós temos o gráfico de coluna, coordenação e ranking, gráfico de colunas ou gráfico de barras. O bullet chart, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Esse aqui é o slope chart também, da onde ele estava para onde ele foi. E aqui esses dois gráficos, eles são legais porque eles mostram as metas, tá? Esse aqui ele mostra diretamente a meta. Por exemplo, tem a meta nessa barra aqui, maior. E temos aqui a venda, por exemplo, que é na barrinha, a meta, aliás, por dentro, desculpa. A meta aqui está ao contrário. Normalmente é o contrário isso aqui, tá? Mas não importa, tanto um quanto o outro. Significa que a barrinha ultrapassou a meta, olha. A barrinha ultrapassou a meta. Significa que está dentro do objetivo. Então, com esse gráfico, a gente conseguiu mostrar então que a venda de lápis, né, ela superou a meta que era até aqui, correto? Aqui ou ao contrário, tanto faz, né, a meta e a venda. E o bullet graph, ele vai dizer assim, olha, nível baixo, nível médio, nível alto, essas cores, tá? Ó, então, cinza mais escuro, baixo, médio, alto, e isso aqui significa a nossa meta, esse ponto vermelho. E esse gráfico do meio, ele significa aonde a gente atingiu até nesse momento, tá? Então ele também é super interessante porque ele está mostrando várias medidas para uma mesma informação. Então ele está dizendo o que é ruim, o que é bom, não aceitável, né? O que é ótimo, e aqui a nossa meta, e dizendo ainda qual foi o resultado. Então o bullet graph é muito importante, muito interessante, porque ele ocupa muito pouco espaço e dá muita informação, certo? Dá todas as informações. O bullet graph é realmente interessante. E ele não é tão fácil de fazer dentro do Excel, né? Mas uma vez feito, é interessante que você pode guardar ele como um modelo e depois só aplica, tá bom? Continuando aqui, né? Você pode procurar isso aqui também, tem no Guia do Excel, mas tem outros canais também que você pode ver como fazer esse bullet graph, ok? Não é nada difícil. Só dá um trabalhinho só. É mais trabalhoso do que difícil. E aqui nós temos também um gráfico de composição, que nós temos um total, e como esse total ele é composto. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico de pizza, famoso, né? O gráfico de rosca, e aqui o diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto, né? Onde a gente vai mostrar também um total, por exemplo, o total de reclamações, né? E como é que eles estão distribuídos esse 100%, tá? Então, de repente, esses gráficos de pizza, é melhor você usar até umas 4 fatias, tá? Gráfico de rosca, mesma coisa, tá? Porque ele vai mostrar uma composição. E se você colocar, por exemplo, um monte de composições, um monte de dados ali dentro, né, um monte de fatias, você não vai conseguir enxergar nada. Vai ficar um monte de coloridos lá e você não vai entender nada. O gráfico bom é aquele que você bate o olho e você já entende e já sabe como é que está a situação. Pensa que você vai fazer aquilo para o teu chefe, né? Então, o teu chefe ele tem que bater o olho naquilo ali, ver qual é o problema, ver o que é, certo? O que é bom ou ruim, né? E qual que ele tem que tomar ação. Então, é isso que deve ser a função de um gráfico, tá? Por mais que ele seja bonito e tudo mais, mas o importante, o imprescindível é que ele dê informação, certo? Essas informações que eu disse agora. Seguindo também nós temos o gráfico de distribuição com histograma, ou caixa de esteira também, utilizado para mercado de ações também. Cria no Excel também automático. E a linha tendência, né? A tendência, o gráfico de linhas, por exemplo, esse gráfico de linhas, ou o gráfico diário, o Snap Chart, é utilizado para ver a movimentação dos dados ao longo de um tempo, tá? Então, uma mesma informação, por exemplo, vendas de lápis. Como foi em janeiro, como foi em fevereiro, como foi em março, como foi em abril. Então, ele está mostrando uma mesma informação ao longo do tempo, ao longo de um período, tá? Daí você pode usar qualquer um desses gráficos como você já julgar interessante, tá? Eu costumo usar uma linha clara aqui, com os pontinhos um pouco mais escuros, mas de preferência você pode também chamar a atenção para aqueles pontos onde ele estiver fora da curva, estiver fora do padrão, estiver fora do objetivo, tá? Então você pode chamar a atenção para aquele gráfico, dá para fazer isso também no Excel. Chama de vermelho, por exemplo, dentro da tua lista. Continuando aqui, temos o gráfico de relação, né, de dispersão, aquele negócio de XY e tal, que foi passado dentro da matemática, né? O gráfico de bolhas também mais específico, que ele também tem a altura, desculpa, tem o eixo horizontal vertical, e ainda tem o tamanho da bolha, certo? Então você pode ter 3 dimensões ali
para indicar, tá bom? E também bastante específico. Eu realmente nunca utilizei uma vez na empresa que era alguma coisa de vendas, com relação à quantidade de vendas. Era faturamento ao longo do tempo e quantidade de vendas, quantos mais produtos. Acho que era essa a questão, tá? Então, um exemplo do gráfico de bolhas, por exemplo, vai ser você vai ter três informações ali. Indicadores também, eu não costumo usar, mas é importante saber de repente que eles existem, de repente para enfeitar o teu dashboard, de repente fazer um dashboard um pouco diferente. Aqui nós temos aqui um gráfico de velocímetro, tá? E nós temos aqui um gráfico de termômetro, correto? Então, às vezes, para enfeitar, você também consegue fazer isso. O importante é que os gráficos e indicadores, eles vão ter aqui também, ó, médio, baixo, médio, bom, né? Muitas vezes você vai ter a meta, que nem a gente viu agora há pouco no graphic chart, tá bom? No bullet chart, tá? E aqui é a mesma coisa. Também ele vai ter aqui, né? E as medidas, e também deveria ter aqui um total, a perspectiva de vendas, quanto é que foi total, tal, tá? Então tem que ter, sempre que tem uma meta, você tem que dizer aonde você quer chegar. O indicador sempre tem que ter, no mínimo, aonde você quer chegar. De preferência, o que é ruim. Aqui nós temos os níveis atingidos, por exemplo, né? Que a gente tinha visto, ó, ruim, fraco, bom, excelente. Aqui a expectativa, o objetivo, né? E aqui o quanto que ele atingiu. A gente já falou sobre isso aqui. Esse é um outro exemplo de como nós podemos destacar esses dados para que essas informações fiquem fáceis da pessoa verificar. Então, essa aqui é uma forma de a gente fazer isso dentro do Excel. A gente pode destacar esses dados aqui, ó. Por exemplo, utilizando Desloc, a gente consegue montar isso aqui, ó. Que você vai ter os menores pontos, né? Ó, os 4 menores, 5 maiores, 3, 2, 1 maiores, e por aí vai. Para você poder ver esses valores aqui, ficar destacado no teu gráfico, ficar de uma forma rápida de você poder analisar esses pontos que estão fora, tá? Então ele vai chamar a atenção para aquilo ali de uma forma rápida, tá bom? Essa é uma forma da gente montar. Outro gráfico importante é o gráfico discrepância. Pensa que você tem um departamento lá tem vários departamentos dentro de uma empresa e tem um orçado e realizado. O que é um bom orçado e realizado? É o que atinge 100%. É aquele cara que gastou o que ele tinha previsto, nem mais nem menos. Por que é ruim gastar menos? Né? Você deve estar pensando. Significa que muitas vezes ele não tomou a ação que deveria ter tomado. Ele tinha um planejamento para ele fazer ali um projeto, por exemplo, e ele não fez aquele projeto, ou não conseguiu concluir alguma etapa. Significa que o valor que estava alocado para aquela situação, naquele momento, não foi utilizado, certo? Então isso significa que não foi feito. E daí nesses pontos que estão fora de uma curva, dentro, claro, de uma tolerância, né? Dentro de uma tolerância todos têm que ser vistos, tanto para mais, por exemplo, gastou 136% a mais, o departamento 2. O departamento 1 gastou 80% a menos. Tanto um quanto o outro precisam ser analisados, certo? O correto seria o departamento 3, que bateu 100%, tá dizendo, olha, esse aqui perfeito, o que ele gastou foi o que ele tinha orçado, ok? Tá? Então, todos esses pontos que estão acima ou abaixo, eles têm que ser analisados, tá bom? Aqui nós temos, deixa eu ver se eu não tenho aqui o gráfico, não. Tá. Então, aqui tem um gráfico de controle também, mesma situação na anterior, onde poderia ter, por exemplo, quantidade de falhas dentro de um departamento de qualidade, tá? Então, você tem aqui um índice, o índice correto seria 70, né? Por exemplo, de qualidade de alguma coisa. E dentro dele nós temos as medições, olha, as medidas que foram tomadas. Então 75, 70, está dentro desse limite aqui. Importante saber que tanto pontos que saiam daqui, saiam desse limite para baixo para cima, eles têm que ser vistos, assim também como quando ele começa assim, a ficar muito para baixo, o tempo todo está para baixo, ou o tempo todo está para cima, ou o tempo todo fica fazendo zigue-zague. E então isso também pode acabar indicando, né, para esse gráfico de controle, apesar de ele estar dentro da margem de segurança ali, pode acabar afetando, tendo um problema que precisa ser analisado dentro desse fluxo, dentro desse processo, correto? Então, atenção para esse tipo de gráfico também, correto? Então, nós temos aqui os gráficos com os limites e a meta no meio. Esse é um gráfico também interessante, o gráfico de burn down, muito utilizado para projetos na área de TI, onde nós temos uma quantidade, por exemplo, de horas que precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, aqui, 120 horas eu tinha alocado, 120 horas. Aqui, no dia primeiro, eu tinha que ter só 108 horas, olha.
fizeram só 8 horas, né? Então, quer dizer, era ter feito 12 horas de trabalho, não foi feito só 8. Foi feito, esse total de horas seria mais ligado com quantidade total de trabalho previsto. Independente se o cara gastou 12 ou 8 horas, mas cada atividade tem um total de horas. Então, cada atividade que é desenvolvida, que é concluída, ele vai matando e vai reduzindo esse total aqui. Então, ao longo das semanas, né, até o dia 10, por exemplo, ele tem caído esses valores, eles têm que ser concluídos essas etapas, né, do projeto, até o zero. Então, quanto mais próximo ou abaixo desse gráfico, melhor. Abaixo, muito abaixo também não é bom, porque significa que aquelas ações que tinham sido previstas com aquele tempo também foram previstas incorretamente, né? Mas nesse caso a gente também pode colocar novos projetos e daí botar mais para cima aqui e dar mais trabalho nesse ponto aí, claro, né? Também pode ser utilizado em projetos de outras áreas, sem problema nenhum. Tá bom? Uma coisa muito importante, como eu tinha falado ao longo da palestra, são a exibição de alertas. Porque a pessoa ela tem que estiver cuidando daquele KPI, ela tem que olhar para aquele dashboard e ela tem que dizer, olha, tem um problema aqui. É isso que ele tem que fazer. Então o dashboard ele tem que ser tão claro, tão objetivo, que ele tem que chegar, olhar e já saber onde é que está com o problema, tá? E quem que ele tem que chamar atenção para o problema. O que tiver bom, não precisa realmente ser esfregado na tela. Não precisa ser jogado na tela para ele. Jogado, eu digo, apresentado de uma forma tão, tão, tão áspera na tela, tá? Ele pode ser mais sucinto, pode ser uma cor cinza, pode ser uma corzinha azul, pode ser uma coisa mais tranquila, mais clara. E aqueles que estão realmente com problemas, a gente chama para um vermelho para você poder tomar uma ação, correto? Aqui tem um exemplo, olha. Muita gente acaba colocando em vermelho o cara que está positivo. Se o cara passou da meta, tá ótimo, né? Ele não precisa fazer ação. Concordo, o gerente de vendas, o gerente regional dessas lojas, ele não precisa fazer nada com relação a esses caras aqui. Certo? Estão funcionando, estão ok. Agora, esses de cima, eles precisam ser tomadas ações. Por exemplo, a loja 1, ela está bem abaixo do que é a sua meta. E como você pode notar, elas também estão do menor para o maior. Esse cara aqui, apesar dele não ter uma meta tão alta quanto essa, ele está pior do que esse daqui, tá? Ele está pior do que essa, porque o índice dele, o valor que ele atingiu, dividido pelo total que era para ter atingido, né? Pelo total que ele deveria ter atingido, está pior, está mais longe, né, do que da loja 7. E por aí vai. E a melhor seria essa aqui, a loja 2, está melhor. Não que ela não precise ser exibida, como você pode notar. Está sendo exibida também no faturamento. Mas quem tem que chamar atenção são esses aqui que estão com problema. Para quem que ele vai ligar? Para a loja 1. Ele vai ligar para a loja 1 e ver o que está acontecendo, vai tomar as ações que estiverem dentro do conjunto de medidas que foram estipuladas pela empresa para aquela situação. Isso é importante também. Não adianta o gerente olhar para isso aqui e não saber o que fazer. Ele tem que seguir um protocolo. Olha, loja 1 está com problema de vendas, né? Então eu vou seguir um protocolo, sei lá, vai ligar para a sucursal, vai perguntar se vai verificar se a quantidade de funcionários está de acordo, vai verificar quem são os melhores e piores vendedores, vai se verificar como é que está o turnover, né? Vai verificar como é que está ao longo do tempo essa loja. Então vai ter uma série de análises, certo? Que precisam ser feitas para ver o que aconteceu com o faturamento dessa filial. Então ela precisa focar naquele que está com o maior problema. Por isso, aqueles que estão em vermelho, aqueles sempre do maior problema para o menor, tá bom? Então, como exibir esses alertas? Como fazer isso? Tem formas também de você automatizar esse processo. Como a gente pode automatizar aqui? Aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode automatizar essa tarefa, tá? Eu fiz essa planilha, deixa eu botar a barra. Tá. Eu fiz essa planilha aqui. Lembra que a gente conversou a respeito de despesa de orçado e realizado? Então aqui a gente tem os departamentos, né? E tem as despesas. Olha, por exemplo, no departamento contábil ele orçou para despesa diversos um valor de 1.589, mas ele realizou 2.893, certo? Então ficou pior ainda, ficou 82% acima do que era para ter, do que foi previsto, tá? No contábil também, o valor para terceiros ficou dentro ali de uma margem 1,47. Material de escritório tá legal, né? Pessoal ficou 14% a menos. Sistemas ficou 16% a menos.
Ok, isso precisa ser tomado ação. Por exemplo, as ações que vão ser tomadas, que foram definidas pela empresa, é que você, vendo esses problemas, você mande essa informação e obtenha um resultado, um retorno de cada uma das áreas para identificar qual é o problema que aconteceu. Primeiro, pedir uma explicação, por exemplo, do que aconteceu com essas despesas que ficaram fora do limite que a gente desejava, correto? Então, nós temos a configuração, né? Para dizer, olha, a tolerância é 10% acima, 10% abaixo, 10% acima. Então, todo mundo que estiver 10% abaixo, 10% acima, vai acabar sendo, nós vamos enviar um e-mail. Mas, já pensou pegar e criar um e-mail para cada um, toda vez que acontecer isso, tal? Aqui tem poucas áreas até, mas mesmo assim, é de um trabalho, né? Um trabalho que realmente não traz valor para a empresa. Você ficar fazendo isso, copiando isso aqui, colocando no e-mail, mandando para as pessoas, isso vai ter um resultado, claro. Mas esse tempo que você vai ficar fazendo esse trabalho manual, isso não vai trazer resultado nenhum para a empresa, correto? Então, tudo que a gente puder automatizar, é melhor que você automatize. Seja no Excel, seja com sistema, qualquer coisa. Automatize suas funções, que não são de análise, tá? Então, essa é uma dica. Essa aqui, por exemplo, foi feita para poder enviar esses e-mails. Olha, por exemplo, para o departamento contábil, a gente vai mandar aqui, ó, para o responsável, Tracy Sirstead, engenharia Ron Pearson, produção Mike Gervin, RH Bill Jelen e financeiro Robert F. Martin. Então vai mandar para esse e-mail aqui, né, para cada um deles, quando estiver fora daquela margem, correto? Na configuração aqui eu coloquei do Excel, né? Deixa eu só... Tem que mudar minha senha agora. Tá. Então aqui a gente... Deixa eu botar aqui de volta. Pronto. Tá? Então aqui nós temos as configurações de e-mail, pode ser qualquer SMTP, pode ser do Gmail, qualquer da sua empresa, tudo mais, né? A porta dela, se vai autenticar sim ou não, né? O nome que você quer aparecer no e-mail, a empresa, o e-mail, se vai ter um SMTP SSL, sim ou não, o título que você vai mandar, se você quiser mandar uma cópia de e-mail para alguém, para si mesmo às vezes, e aqui o e-mail configurado, tá? Então aqui é um e-mail que foi criado. Os seguintes resultados, indicadores de gasto, departamento, tal, né? Se for superior a tal, em análise. Então eu peguei e fiz uma programação aqui com VBA, né? Para que a gente pudesse enviar esse e-mail automaticamente, tá bom? Então aqui, ó, foi criado até baseado nesse LV Code ali, né? Daí eu peguei e fiz análise do que era ali a questão do envio do e-mail na época, e peguei e fiz um de acordo com o que eu precisava, né? Peguei aqui os dados da última linha, criei aqui o objeto de envio, né? Fiz as configurações, né? Do SMTP. Daí ele criou toda essa configuração do e-mail e aqui ele fez o envio, a montagem desses dados para cada um deles, né? E no final ele enviou então a mensagem, montando aqui para cada um deles, para cada uma das áreas, né? Aqui a sua determinada planilha, correto? Então, só mostrando rapidinho, aqui tem um pouco de HTML, que ele vai montar tabela, etc. Mas o importante é que o resultado final disso tudo é esse aqui. Não clicar em enviar e-mail, e ele não vai funcionar por causa da código de envio do suporte. Ah, tá. Às vezes, provavelmente, o meu Gmail está bloqueado para enviar e-mails. Só um pouquinho. Para enviar e-mails por ferramentas terceiros. Isso também é importante você saber. Só deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho um e-mail desse aqui que foi enviado, só para você ver rapidinho o resultado final disso aqui, tá bom? Só um pouquinho que eu já vou verificar. Pior que eu testei isso essa semana ainda. Ele deve ter voltado à configuração. Tá aqui, ó. Esse é o e-mail, né, que foi mostrado no final das contas. Olha só, Mike Gervin, né? Olha ali, enviado, né? Os seguintes resultados dos indicadores do departamento de produção estão fora do
nível de tolerância superior de 10% e menos 10%, peço que analise a situação e retorne o que ocorreu com cada uma das despesas. Então, está aqui a despesa, o que foi orçado, o que foi realizado e o valor que está fora, né, de cada um dos seus percentuais, ó, com cada um dos seus percentuais, tá? Então, isso foi automatizado para envio para cada uma daquelas áreas, ó. Atenciosamente, Jorge Martin, diretor-geral. Então, ele fica o responsável daquilo ali, correto? Porque ele pega isso, manda automaticamente para cada um deles, correto? Como eu disse, estava funcionando 2 dias atrás aí, não funcionou mais só por causa da questão do Gmail. Se eu for ver ali o que aconteceu, vai ver que é o Gmail. Ele está bloqueando a ferramenta, mas aí tem que só uma configuração lá, tá? Mas normalmente você vai usar da empresa, então não vai ter nenhum problema desses, é só enviar mesmo, tá bom? No máximo pedir para o departamento de informática que libere a porta. Vamos lá? Continuando, então, essa é uma forma de você automatizar esses alertas. Lembrando que toda vez que você tiver algum indicador que ele está fora daquele limite, fora daquele ponto que deveria estar, você tem que tomar uma ação, tem que ser feita alguma coisa. Correto? Além disso, temos aqui projetos 5W2H, né? Projeto 5W2H foi o que a gente tinha até comentado antes, né? Que é uma das ações mais simples que você tem também nas empresas. Ó, está verificando, deseja verificar as pendências e enviar por e-mail. Esse aqui também ele verifica, já quem está em atraso já manda por e-mail para todo mundo, né? Para cobrar para que a pessoa possa ter um retorno, tá? Então, eu já montei isso nessa planilha também. Então, 5W2H consiste em ter um controle das atividades que foram desenvolvidas, porque a partir do momento em que você tem um problema, de repente, de faturamento, ou seja qual for o problema do seu indicador, você vai tomar uma série de ações. E essas ações tem que ter, então, uma área, vai saber qual área é, quem é o responsável da área, você vai ter aqui o que fazer, por que fazer, aonde fazer, quando, quem, como, quanto, certo? E o e-mail da pessoa, por exemplo, um contato, né, para você ter um e-mail, um contato ali, né? Então, isso aqui é muito importante, você ter um responsável, você ter um quando fazer, aonde vai ser feito, por exemplo, todos os departamentos da empresa, ou vai ser no departamento X, ou vai ser feito um treinamento onde vai ser feito, né? E por que vai ser feito. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui vai ser manutenção, feito pelo Marcelo. Para quê? Para reduzir custos com a conta de luz em até 45%, porque a atual estrutura da empresa precisa de reforma elétrica, aonde todos os departamentos da empresa, quando 15 de dezembro, quem? O Luiz da manutenção. E como ele vai fazer isso? Troca do cabeamento, troca dos conectores, sistema de aterramento. Quanto vai custar? 20 mil. Então é uma forma simples de você ter um controle e você responde todas as questões referente àquela atividade que vai resolver muitas vezes o seu indicador, você ter aquele controle. Continuando então. Você tem também um planejamento de projetos, né? Muitas vezes alguma atividade fica muito grande, vai acabar juntando várias atividades, vai acabar criando um projeto, para você vai ter um objetivo final comum para todos eles, né? Opa. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos as atividades, temos o responsável também da atividade, o prazo de início, prazo de término, novo prazo previsto, novo prazo realizado, o prazo realizado quando foi feito, né? E o percentual de concluído, e o percentual de quanto que foi planejado, quanto que já aconteceu, né? E o status da situação, se ela foi concluída, atrasada, se ela está atrasada, reprogramada ou em andamento. O índice de desempenho dela, quanto mais perto de 1, melhor. Significa que o planejado já aconteceu todo, né? E o realizado aconteceu 63%. Significa que só 63% das atividades que tinham sido planejadas até o momento foram desenvolvidas. Então, quando esse índice está fora de 1%, fora de 100, né, fora de 1, então significa que estamos com um problema. Então, é uma forma rápida de você ter uma visão de como anda o seu projeto, certo? Então, essa é uma planilha super simples, foi enviada pelo nosso amigo lá, Radar de Projetos, que eu achei bem interessante, porque ela trabalha só com projetos aqui, e é uma forma super clara, ficou muito claro de você ver como é que está a situação de um projeto, certo? Lembrando que essas atividades acabam virando muitas vezes projetos para a empresa, né? E outra forma da gente ter controle de empresas usando o Excel é fazendo aqui esse nosso
gráfico de Gantt, certo? Esse aqui foi feito com uma tabela dinâmica, tá? Mas tem outras formas de você fazer isso, tá bom? Onde você tem aqui, ó, o projeto, as tarefas, o recurso, né? Qual foi o mínimo, a data de mínimo de início, a máxima de final, né? E aqui nós temos todas as datas, certo? Essas datas aqui, daí sim, né, elas foram montadas com fórmulas. Então eu montei esses dados aqui da planilha e aqui foi colocado então a data de início e final, onde ele vai mostrar aqui onde esse recurso está alocado naquele momento. Então muitas vezes você vai querer saber se vai poder contar com o recurso X, recurso Marcos, ou vai saber como é que ele vai estar alocado naquela situação, naquele momento, e você vai conseguir ver que, ó, por exemplo, estou com um problema. Está alocado em duas situações ao mesmo tempo. Aliás, aqui não. Esse aqui é o total. Então vai ver como é que ele está alocado, olha. Está com a agenda cheia aqui em alguns pontos. Ah, do projeto total, esse, desculpa. Né? Então você vai poder ver aqui em que dias que ele vai estar alocado. Vai ter uma reunião nesses dias, vai ter aqui, então tem todo esse espaço aqui que eu posso alocar esse recurso, né? E por aí vai, olha. Certo? Para ver quando você tem disponível esses recursos aí de pessoal, correto? Então, mais uma ferramenta para análise que você pode utilizar dentro do Excel, nesse caso, para projetos. Certo? Então, tem algumas dúvidas? Eu quero só mostrar uma coisa aqui, um livro que eu me baseei muito para essa apresentação, aqui dando também as referências. A primeira é realmente desse livro, do Pearson, também teve esses sites, We Will Do Better, Geeks Group, Siqueira Campos, Expert Logística, tá? Com exemplos ali. Eu tenho também uma planilha, deixa eu ver se ela está aqui, tá? De um exemplo de dashboards, que só para não falar que não falamos de dashboards, eu não mostrei nenhuma planilha de dashboards, né? Falei, não mostrei nenhum dashboard. Só deixa eu ver se eu acho um aqui, que eu fiz justamente para essa apresentação. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Achei. Deixa eu ver se é esse. É, tá? Independente da forma, é importante dizer isso. Independente de como você vai usar isso, independente da ferramenta, como você pode notar ao longo dessa palestra, não importa se você usou o Excel para montar seu dashboard, se você vai usar o ClickView, se você vai usar o Power BI, tudo isso são ferramentas para você mostrar a visualização desses dados, certo? Mas você viu como o Excel ele pode ajudar em muitas outras áreas, desde do ponto onde você vai estar definindo quais são os seus indicadores, né? Estudando a empresa e definindo quais são os indicadores, passando também pela parte da análise desses dados, a montagem das metas, né? dos objetivos dessas empresas, escolhendo o melhor gráfico, montando também e estudando também quais são os KPIs, quais são as ações que vão ser tomadas, controlando essas ações, controlando projetos, né? Automatizando tarefas também desses controles usando Excel. Independente disso, esse aqui é um dashboard que foi feito com Excel, mas você pode ser feito com qualquer coisa, qualquer outra ferramenta que você tenha que sirva nesse sentido, tá bom? Então nós temos aqui, ó, uma indicação, um controle, que esse aqui é da parte de logística, onde nós temos a acuracidade do estoque, né? Quanto nós temos indisponível, quanto menor melhor, né? A visibilidade do estoque, né? Quanto tempo demorou para ele ficar disponível na gôndola, né? O atendimento, quanto que eu consegui atender as pessoas ali, e a entrega e atendimento, também a mesma coisa. Aqui nós temos a meta e aqui nós temos o quanto que foi atingido. Olha só, quanto tempo demorou, quantas horas demorou até ficar lá disponível, quanto nós temos do indisponível do estoque, damos com problema, né, por exemplo, quanto nós temos de acuracidade, de foi contado X, né, por exemplo, o estoque está dizendo que tem 100, você vai lá e tem 100 mesmo, né, então é isso. Então aqui, ó, e à medida do ponto você pode vir aqui passando eles, olha, vai passando aqui e vai vendo que aqueles que estiverem fora da meta, por exemplo, esses caras são todos fora da meta, então fica todo mundo em vermelho. Olha só, a meta é aqui em cima, a régua, né? Tá todo mundo em vermelho. A partir do momento que eu tenho aqui alguns que vão estar ok, você nota que eu não estou chamando atenção para eles. Olha, o gráfico fica em cinza, porque não faz sentido, não vou tomar ação sobre isso aqui, mas esses não. Olha só, o gráfico de atendimento está aqui, a régua
e nós estamos com um grande problema em todas as sucursais, olha, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, certo? E aqui você pode ainda classificar eles para saber qual é o pior e o melhor, né? E daí você pode classificar eles aqui do menor para o melhor, melhor para o menor, como você achar que deve para analisar essas informações, certo? De uma forma automática aqui, certo? E aqui você vai passando ele. Então é só uma forma de você montar um dashboard, mostrando então essa questão, como eu tinha falado, que aquela métrica que tá ok, você não precisa chamar atenção para ela, né? Aquela que tá ok, você não precisa chamar atenção, e aquela que estiver ruim, você tem sim que chamar em vermelho para que possa ser tomada uma ação, tá bom? Então aqui uma forma simples, dashboard simples, que ele já mostra todas as informações de uma forma fácil. A curiosidade tá boa ou tá ruim? Disponível, tá bom ou tá ruim, né? Então, de uma forma rápida você vai fazer isso. E de acordo com o que você precisa trabalhar, daí sim, daí você vai, opa, problema disponível, daí você vai ver outros relatórios para ver essa situação, certo? Então você não tem a solução no dashboard, mas você tem uma visão clara e rápida do que você tem naquele dashboard naquele momento, né? Por exemplo, lembrando que o objetivo daquele dashboard, no final das contas, é colaborar com o objetivo, a meta da diretoria, que é o aumento do faturamento, certo? Continuando aqui, então, deixa eu ver, acho que eu parei minha apresentação. Só um pouquinho. Pronto, certo? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Perfeito. Olha só. Isso aqui, então, falando, né? Esse aqui é o livro que eu usei. Infelizmente, não tem muito mais à venda. O último recurso, últimos vídeos que eu achei desse aqui, desse livro, como pode ver, ele está todo marcado. Que eu usei muito ele para palestra. O Ron Pearson, ele é um consultor de muitas empresas americanas, muita experiência, né? Que ele utilizou o Excel justamente para nesse trabalho que ele teve, ligado justamente com Balanced Scorecards. Então, livro Balanced Scorecards, painéis de indicadores. Em inglês eu acho que você acha, inclusive, uma versão nova disso aqui. Né? O livro está todo marcado, todo rabiscado, como diz o meu professor, né? Como diz o meu professor, livro bom é livro riscado. Né? Então, cheio de anotações que eu fiz justamente para essa palestra. Certo? Então aqui ele fala muita coisa e eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu li ele inteiro e realmente o cara é fera. Certo? Então é isso. Certo. Muito obrigado por terem assistido a palestra, né? E qualquer dúvida, podem mandar nesse e-mail aqui também, quiserem material, tá? consultoria@guiadoexcel.com.br. Esse livro foi revisado pelo Cristiano, você sabia? Capaz. Revisado, a revisão técnica do Cristiano. Foi sim, claro que foi. Olha. Eu tenho esse livro lá em casa. Não, olha ali, ó. Nossa, tá chique você, hein, Cristiano? Eu levei o Dando livro para ele autógrafo. assinar, você acha que é? Viu? Antes de eu ir para algumas perguntas, e se o pessoal tiver algumas perguntas, aproveita e escreve aqui no chat que a gente faz agora. Vê se você tenta ver na sua tela aí se tem a parte de arquivo. Tem sim. File. Só tem... Tenta compartilhar por aí o arquivo seu, Sim, pessoal. eu só tenho que pegar e tirar uma coisa, porque senão eu vou acabar mandando minha senha de e-mail. Não, por favor. Eu vou acabar... Segurança. Vai dar ruim daí. Deixa eu arrumar aqui. Fora isso, tá de boas. Deixa eu só arrumar aqui. Bonitinho. Não, tranquilo. Enquanto isso, eu vou vendo o pessoal, se tiver alguma pergunta, façam aí embaixo. Vou dar uma revisada aqui, que eu sei que algumas pessoas comentaram, principalmente naquela parte do gráfico, né, do mini gráfico. O Cristiano comentou bastante. O Danilo está pedindo material, a gente vai disponibilizar aqui. O Cristiano está falando. O Danilo, na verdade, vou voltar para o Danilo. Ele está dizendo que ele falou que os tipos de gráficos adequados acho muito importante, porque às vezes eu fico em dúvida de qual utilizar. E realmente, né, quanto é importante um gráfico, porque às vezes você faz uma análise maravilhosa, você está usando o indicador certo, mas não está usando o gráfico correto para esse indicador. E aí, às vezes, ele traz uma notícia para a gente que não é a correta, vamos dizer assim. Sim.
E aí eu queria aproveitar até que o Danilo abriu esse ponto e perguntar para você se você tem alguma técnica para escolher gráfico. Eu digo técnica em relação ao KPI e ao indicador que você está analisando e ao gráfico. Como é que você escolhe ele? Sim. Basicamente, que eu prefiro utilizar, né, são os dois gráficos ali que eu não tenho muitos segredos com relação a isso. Bom, primeiro que eu uso muito o gráfico de barras, que eu acho simples, quando você tem segmentos ali, usa aquele ali, mais fácil, que tem para qualquer pessoa entender. Outra Sim. coisa, classificar ele, tá? Do menor para o maior, o maior para o menor, depende do que você quer chamar atenção, tá bom? E o outro gráfico é o gráfico de linha, né, para mostrar aquilo ao longo do tempo, né? E o terceiro, que eu gosto bastante, é o de gráfico de bullet chart. Porque o bullet chart ele mostra muita informação, né, com relação às metas e tudo mais, e de uma forma que ele ocupa muito pouco espaço, né? Porque quando a gente está trabalhando com dashboards também tem uma questão de espaço. Você tem que priorizar algumas coisas, tem que chamar atenção para o que você precisa, e você também não adianta você colocar um monte de informação, socar de gráfico lá, sendo que o dashboard ele tem que ser realmente sim uma visão rápida, sem uma visão pá, esse aqui. Esse é o retrato da situação dos seus indicadores, seus KPIs, né? Aquilo que você está querendo controlar. É claro que a pessoa ela vai precisar analisar outros dados. Ela vai, você partindo de um KPI tático, por exemplo, você vai baixar o nível operacional e você vai ter um monte de espalhados. E daí você vai tanto poder analisar aqueles KPIs ou falar direto com o responsável e falar, ver o que aconteceu, né? Mas é Sim. basicamente isso. Esses três que eu mais gosto ali, né? Mas depende mais da situação também. Tabela também acaba usando, né? Mas também, de repente, usar tabelas também com um pouco de parcimônia ali com relação a mostrar os dados sempre de uma forma sucinta, né? O mínimo possível. O que for realmente importante, lembrando que você está mostrando Sim. aquilo para o chefe, para o diretor. Ele não tem tempo para analisar. Você não quer que ele te chame. Eu acho também uma questão fácil. Se o chefe te chamou para te explicar um gráfico, está errado. Aquele gráfico está errado. Sim. Aquele dashboard está errado, ele não serve. Ele tem que ser tão fácil que qualquer pessoa que esteja, claro, ligada ao negócio daquele departamento, ele consiga entender o que é aquilo ali, certo? Aquele Com dashboard. Tem que certeza. bater e é isso, né? Não tenha dúvida, né? Então, um bom gráfico é É, esse aí. Mas é questão com relação às cores também, né? Evitar cores fortes. Mesmo que você tenha uma empresa que tem várias cores fortes, vermelho, amarelo, tenta usar cores cinzas, cores sóbrias, até tons mais claros, para o que não precisa tomar ação, como eu falei ao longo da palestra, e tomar ações só naquelas cores mais fortes, aliás. E fazer cores mais fortes para aquelas que precisam ser tomadas ações, certo? sim. Sim, sim. O pessoal tem agora usado uma moda aí de usar o fundo preto, né? Tem até um nome para isso que eu esqueci agora como é que se chama. Dark, não sei o que. Dark É, theme, sei lá, Dark Dashboard, sei lá o que. da TEM, pode ser. Eu assim, é gosto, né? Mas eu prefiro sempre, quando é uma coisa, até para celular, quando eu estou olhando o site de alguém, aplicativo, comprando alguma coisa, ou vendo um gráfico, um dash, seja lá o que for, eu prefiro o fundo branco ou fundo claro. Para exatamente isso, o que tiver me chamando a atenção, ele tem que estar numa cor mais forte. E eu acho que o preto você perde muito essa questão das cores, Perde o foco, né? com certeza perde o foco. Não tem dúvida. É, Não tem dúvida que é, acaba perdendo o foco, é acaba ficando gosto, muito escuro. Fica bonito, não tem dúvida, né? sim, Acho que depende muito do que sim, você está fazendo. De repente, se você quer fazer um gráfico com fundo negro, e seja para uma equipe de venda, você vai botar no telão, né? De repente, todo mundo vai olhar aqueles dados, de repente, você botar uma coisa que chame muita atenção, fique muito bonito, o pessoal vai sim, levar muito a sério aquilo ali, vai gostar também, né? Depende para quem é o teu é, público, né? Talvez. Tem chefe que sim, vai tem chegar que para você e adequar vai ao dizer, eu quero público. fundo preto. Tá bom, né? Com certeza. Você conseguiu compartilhar a sua apresentação aqui? Eu tô fazendo isso. Ah, tá. Tava tentando zipar ele, mas tava demorando. Acho que agora vai. Share. É que tem um upload, mas eu acho que todos os arquivos, beleza. Hum,
Tá indo, acredito eu. Tá indo? Tá bom. Bom, aqui ainda não apareceu nada, não, mas daqui a pouco vai aparecer. Eu queria muito agradecer, o Danilo está aqui dizendo que realmente muito obrigada por apresentar conteúdo de qualidade, de forma didática, realmente é um conteúdo muito importante, eu acho que antes de qualquer coisa, está muito em voga, muito atual, porque as pessoas estão falando, eu tenho dados, agora eu tenho dados, estamos inundados de dados, estamos afogados em dados, dados, mas cara, o que é importante ali naquele dado? Qual indicador que a sua empresa tem que seguir? E como se destacar isso, né? Contar a história com dados, né? Acho que essa é uma dificuldade que as pessoas têm mesmo. E com certeza foi uma apresentação bem didática. Acho que não tem dúvidas, não ficou dúvidas aqui em relação, pelo menos para iniciar, nos dar um Não, com norte. certeza. E o legal é que você mostrou tudo também numa ferramenta Excel, uma ferramenta que tá para todo mundo, é super acessível, fácil de manipular. Eu acho que abre um caminho aí, pelo menos das pessoas que tentarem criar suas soluções, né? Porque com certeza todo mundo tem dados e agora acho que você deu agora aqui um start para a pessoa, pelo menos, saber aonde ela deve ir, né? Isso, exato. A gente tem que cuidar muito com o que a gente tem, como tu disse, tem muitos dados, né? Para você não acabar criando ferramentas inúteis na sua empresa, né? Criando indicadores ou controles que são inúteis. A gente acaba vendo muita coisa, pessoas que têm zilhões de relatórios, mas você não tem um foco naquilo, né? Lembrando que tem coisas que são bem importantes, como, por exemplo, aquele negócio, questão do objetivo da empresa, né? Saber o seu papel naquele KPI dentro do objetivo maior da empresa, de onde ela está querendo chegar. Para que aquilo existe? Se aquilo não Sim, tem, se aquilo não tem função, se não tem ninguém usando ele, se não tem uma ação a ser tomada, se não tem uma ação a ser tomada com relação àquilo, ele não deve existir, o KPI, né? sim. O que eu estudei assim, você não deve ter um KPI que você não vai tomar ação. Porque se for só Sim. simplesmente para você ter um controle, para você ficar olhando para ele, realmente ele só vai te ocupar tempo, vai ocupar tempo do profissional que está montando, do profissional que está vendo. Então, dados que são só para olhar, só para legal, não é interessante, né? Mesmo que você tenha, por exemplo, você tem de repente uma análise de público da sua empresa na internet, né? Por exemplo, descobre isso, né? Você tem lá teus indicadores, olha, tantos por cento entre 20 e 30, entre tantos por cento 30 e 40, né? Se você não tem uma ação para ser tomada com isso, você só vai ficar olhando aquilo ali, então você não precisa ter, certo? Então, Sim. tem que ter o foco da empresa naquilo que é importante para chegar no objetivo da empresa. Claro, claro. Aproveitando que você está falando, eu até tinha separado aqui, eu falei que eu ia procurar o artigo, vou compartilhar com vocês o link de um artigo da Harvard Business Review. Ah, Infelizmente, eu não consegui achar em português, eu não sei, enfim, se eles ainda vão traduzir, porque tem a Harvard Business Review do UOL, né, que fica dentro do UOL, que traduz, uhum, mas fala exatamente disso, enquanto exatamente que os isso, né? gestores eles estão perdendo tempo olhando os dados errados, Sim, né? Olhando dados errados e tomando ações erradas no dia a dia. Ele fala até de um banco aqui, um banco americano, que tinha uma métrica, e aí o que os gerentes de banco fizeram? Colocaram todo, deram uma carteira, deram um benefício para todos os clientes, né? E aí eles bateram a meta muito rápido, né? O banco mandou vamos dizer lá, a sede mandou para os bancos, olha, a meta que todo banco tem, todo gerente de banco, gerente de conta tem aquela sim, meta, sim. eles deram a meta para eles, e aí eles foram cadastrando os clientes na marra. Botaram todo mundo Eita. naquele programa. Uhum. Muitos acho que não tinha muita questão de perda de dinheiro, mas isso aqui é super ilegal, você fazer isso aqui nos Estados Unidos. No final das contas, todo mundo bateu a meta, só que o banco teve um problema judicial enorme, porque muitos clientes foram reclamar, Claro. dizendo que eles receberam um programa que eles não tinham assinado, não tinham recebido. Uhum. Então, assim, muito cuidado com as suas métricas, né? E como alcançá-las, essas métricas, né? Sim, sim, sim. E não é possível que isso não tenha vazado também, né? Tipo assim, todos os gerentes estão fazendo e a diretoria não soube.
Ah, não, sim, Isso mas é vazou, aquela né? coisa, né? Quando a gente, é disso que você também está falando, né? Quando eu olho só a métrica e ela tá linda, Uhum. aí todo mundo, nossa, como o nosso trabalho está sendo bem feito. Não, peraí, você tem que desconfiar, né? Tipo, opa, como é que você tá fazendo isso, né? Exatamente. Você tem que perguntar, opa, é um processo novo, né? Um processo novo ele também tem que ser acompanhado, né? Um processo novo, um negócio novo. Vamos analisar, opa, Isso, mas tá todo mundo, como é que é isso? É tão fácil assim, né? é, É tão fácil assim convencer o exatamente. pessoal a vender, sei lá, participar desse programa aí? Às vezes não, né? Pois é, Muitas vezes não. tem que desconfiar. É, tudo que tá fora do seu aceitável, né? Deveria ter dito, olha, eu tô imaginando que vai dar entre isso e isso. Ele passou do limite. Sim. O que aconteceu? Importante As mesmo. pessoas olham a métrica e sempre falam, olha que lindo o trabalho que eu fiz, né? As pessoas gostam muito de olhar o número assim, né? Sim. Bom, eu tenho uma história, eu sempre conto essa história, né? Na indústria farmacêutica, uma vez, teve um surto de doença no Nordeste e a gente teve uma venda histórica. E aí, no final das contas, nós vendemos, ninguém sabia, a gente só soube depois que os dados dos produtos foram Chegaram. vendidos, que eu cheguei com esse dado está errado. Eu devolvi a base, falei, está errado, nunca que a gente ia vender isso. E aí depois a gente descobriu, os dados estavam certos, e aí a gente foi atrás do porquê, descobrimos que foi um surto de doença, e Uhum. aí no final das contas, olha que lindo, batemos as vendas, olha que recorde nós fizemos. É, né? É isso que fica no final. Exato, exato. É isso. Exato. É, uma coisa que foi atípica, né? É, Na farmacêutica é difícil porque muitas vezes você vai trabalhar com o problema das pessoas, né? Então acaba. é. É uma coisa A meio. indústria farmacêutica ela sempre trabalha com a doença, não tem jeito. Pois é, não tem A gente jeito. trabalha com a doença. Não tem A jeito. gente não tem dados de paciente, a gente não consegue ter dados do cliente. Então, Uhum. a gente sabe muito da doença e pouco do nosso cliente. Bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Bem interessante. Eu lembrei de um indicador de uma empresa, falava o meu professor de. é, o que ele era? Análise de sistemas. Ele é PhD. Ele falou que a empresa Uhum. Tubos e Conexões Tigre, ele começava a planejar, como é que ele Uhum. fazia o seu planejamento de tubos e conexões? Ele analisava a venda de cimento. Então ele tinha, de acordo com a Votorantim, tinha uma ligação lá com a Votorantim, que ele conseguia saber assim, opa, começou a vender cimento. Então daqui a X meses eles vão precisar de tubo, produz tubo, né? Então de acordo com isso ele tinha o seu planejamento da produção para não ter um estoque fora daquele limite, para ele estar ligado, né, com a sua cadeia produtiva ali, vamos dizer, a sua cadeia produtiva, né? Quem vai puxar é o cimento, né? Então, independente de qualquer Uhum. coisa, daqui a pouco ele vai precisar de tubo. E daí a gente vai ter que estar pronto para aquela demanda, né? Sim, com certeza. E eu acho Interessante. que é legal de tudo, enfim, a gente tem de que você está falando não é só dados, né? É mercado, é negócio, é business, não tem jeito, você não tem como fugir. Feeling, você ter feeling, ter parceiros, né? E às vezes você tem Sim, umas ideias, assim, umas sacadas, né? Incríveis, como por exemplo exato. essa da parceria. De repente o cara começou a pensar, a olhar para o mercado e como é que eu vou descobrir? Tem um problema, né? Como é que eu vou descobrir quantos Uhum. tubos eu vou fazer? Ele ficou pensando e ligou, vou vender o cimento, então. Você está vendendo cimento, daqui a pouco vai vender tubo. É, Tá certo. exato, exato. De repente começou a mudar muito o clima, agora o pessoal vai ter pneumonia. Daí vão vender mais remédio de pneumonia, sei lá. Né? Vão mandar mais É, produto para eles, né? É ruim, né? mas é assim mesmo. Exemplo ruim, exemplo com médico, um remédio é sempre ruim com doença. Mas essa do Ah, tubo foi sim, boa, mas a do tubo foi boa. sim. Mas a gente está tão acostumado na indústria farmacêutica a ficar olhando essas tragédias que às vezes para a gente tem que É, trabalhar como número, né? trabalhar, Não tem jeito, trabalhar com a não tem ideia de jeito, tragédia não tem jeito mesmo. É não verdade, é tem jeito. verdade mesmo. Tem Mas, que ser tem que ter muito sangue frio, mas tem que ter muito, enfim, com certeza, olhar os números e seguir, com porque certeza. senão Com certeza. E logo você está voltando para o Brasil? Quanto tempo mais ainda vai mestrado? ainda tem mais tempo, mas agora eu estou indo no final do ano, vou passar o Natal e Ano Novo com a minha família. E tem o Excel Weekend, né? Dia 25, 26, parece certo? Então, 25, sempre 26, né? erra. Por que você tá rindo? Você sabia que eu ia errar, né? 25 e 26 de janeiro, estamos em São Paulo para mais uma edição do Excel Weekend. E olha, essa
Cara, eu sou muito suspeita. Você me conhece, eu sempre falo isso. A última edição, para mim, sempre é a melhor, não tem jeito. É verdade. E eu estou muito ansiosa, eu estou tendo um pesadelo quase todo dia, de tanta ansiedade que eu estou para essa edição, porque, cara, Excel Weekend ele é um encontro, é oportunidade, né? Eu acho que o melhor nome sinônimo para Excel Weekend é oportunidade, não só para quem está palestrando, mas também para quem está lá participando. Essa edição em especial, além de vocês conseguirem encontrar com 12 caras feras na ferramenta do Brasil, do mundo, na verdade, porque a gente vai ter uma pessoa do Canadá e uma pessoa de Portugal também participando com a gente. E aquele cara dos Estados Unidos, eu sei lá de onde que ele é. E ainda o O cara, né? desenvolvedor, ele é o O cara. líder de desenvolvimento do Excel. Então, assim, saiu agora o Ideas, né, no Excel, o Carlos Dotero é o cara que está por trás disso, né? Se quiser fazer reclamação, essa é a hora. E a gente abriu até... Oi? Eu vou dar minha sugestão para ele. Tem uma sugestão de botar o conta-gotas no Excel. Vamos ver se ele coloca. Eu vou pegar ele lá. Pagar um chopp para ele. Perfeito. É a hora de apertar a mão dele, e o bom é que olha, ele na verdade, ele é da Colômbia, né? Ah, é Colômbia, né? Eu falei Peru. Peru. Peru? Ele é do Peru, mas a gente conversou bastante em português, ele entende bem. Que ótimo. Fala o português, né? Com sotaque, algumas palavras ainda em espanhol, mas acho que vai ser genial, porque eu acho que o mais legal de tudo é porque os outros que participaram já foram bons, já foi ótimo, né? Sim. Você poder chegar e ver de primeira. Por exemplo, o Ideas, estou falando a semana inteira do Ideas por conta disso. Ele foi apresentado a primeira vez dentro do EW. Foi. Na quinta edição. Exato. Ele foi apresentado dentro do Excel Weekend. Então, quem participou do Excel Weekend sabia que sairia o Ideas como outras soluções. E aí, realmente foi lançado, eles estão no Ignite desse ano, falando disso, coisa que a gente já viu. Então, já foi sensacional. Agora, imagina, mas além de ter a barreira do idioma, sim, né, o cara fez a apresentação dele em inglês, tinha a barreira logística, que eu quero dizer assim, foi online, né? Foi por uma tela a apresentação dele. Por mais que fosse ao vivo, foi por uma tela. E agora, além de não ter a barreira do idioma, entendeu? Porque ali a gente também inventa um portunhol, espanhol ali meio coisa, e a gente vai conseguir se comunicar com ele. Agora chegou a hora que a gente vai apertar a mão. Então, eu dou dica para o pessoal, cara, leve um cartão de visita. É um network fantástico, né? É um network fantástico. Já era network fantástico. Agora, e sempre tem novas oportunidades. Eu já fiz negócios no Excel Weekend, já tenho muitos amigos no Excel Weekend, já aprendi muita coisa no Excel Weekend, e agora eu vou sem interesse na minha amizade. Eu vou conversar com o nosso amigo aí, o Otero, né? E vai ser incrível, né? O Otero, nosso amigo lá de Portugal também, do Canadá, que muitas vezes a gente conversa só por chat, tem pessoas ali incríveis, com nível de conhecimento altíssimo, como o Rabaquim, né, o Ayosa, né? Eu não sei pra todo mundo me lembrar, eu tô esquecendo, mas... Mas é bom você comentar isso, porque assim, o Ripper, o Ayosa e o Rabaquim é um bom exemplo para isso. São os caras muito, muito ativos em chats e de especialistas em Excel, Sim. mas pouca gente teve a oportunidade de sentar e conversar com eles, de bater um papo, tomar um café. E de conhecimento grande, muito grande. O Trovato também, todo mundo conhece o Trovato, quem nunca assistiu um vídeo do Trovato? Mas a gente vê o Excel Weekend nas postagens, muita gente comentando, enfim, vou conseguir apertar a mão, a sua mão, enfim, vou te conhecer. Eu falei, gente, como é que ainda não conhece o Trovato, né? Porque, como eu disse, a internet é muito boa, ela abre muitos caminhos, mas tem coisas que só presencial, só o network, aperto de mão. Então, eu já deixo aqui o meu recado. Levem um cartão de visita. Imprimam um cartão de visita. Ainda é válido, principalmente para o Carlos, porque aqui nos Estados Unidos o cartão de visita ainda vale ouro, tá? Leve um cartão de visita para deixar com ele, não só com ele, mas com todos os outros, porque tem os palestrantes, tem Benito, tem Trovato, tem a Célia, tem o Cristiano, tem a Dani, que vai falar de banco de dados,
tem o planilheiro, o Ah, Garcia, que está Garcia. voltando para o EW, cara. Hum, Está sendo sensacional. ótimo. Ele participou desde o início do EW, e por conta de agenda não conseguiu participar, mas e agora está voltando aqui para a gente com o Excel 6. A gente está mega feliz com todo esse encontro. E além disso, cara, tem na plateia, vai ter Gerson, vai ter Ripper, cara, vai Vai ter a vai Karen, ter eu que vou estar lá vai ter a sentado Karen da aprendendo Pérsia, demais. vai ter a Lígia, Oi? vai ter a Lídia, vai ter o Vai, Karen, vai vai ter ter o a Luiz, galera. vai ter a Karen, vai ter a Vivi, que já está confirmada. Pô, só tem gente grande dentro do Excel Weekend. Então é hora, é oportunidade. Não tem E, jeito. e E é assim, disso que você falou, de fazer negócio. é verdade. E Vamos fazer fora isso, negócio dentro do EW. com certeza, e fora isso, o pessoal das empresas que vão lá, o pessoal de nível de Excel é altíssimo. O pessoal que vai lá, que senta para assistir Sim, palestra, muitos deles poderiam estar lá dando palestra, sem dúvida, porque desde sim, as vezes que eu conversei com todas as 5 edições ali, tu viu um nível de networking muito bom, muitas pessoas com conhecimento muito alto do Excel que estavam ali, que poderiam facilmente palestrar, de repente, no mesmo nível ali, sem problema nenhum. sim. Mas então O Excel é exatamente isso. Ele não só tem gente que teve uma vez uma pessoa falou para mim, eu convidei ele para participar do EW, ele falou: "Eu só vou se for palestrando". Falei: "Então acho que você nunca vai palestrar". Eu acho. Eu acho assim, esse tipo de soberba não se encaixa no EW, não se encaixa. Outra coisa também que não se encaixa no EW é a pessoa que acha, mas eu não sou youtuber, eu não tenho página, eu não sou digital influencer, eu não faço nada. Vai. Tem muita gente de negócio, tem gente que tem empresa que está mandando os funcionários para o EW, né? Então estou comprando pacote para em grupo, então vão. Ou minha empresa está começando a usar o Excel, a gente tem pouca estrutura ainda no Excel. Vai para ampliar essa estrutura. Ou eu sei muito de Excel, a minha empresa usa bastante, todas as soluções estão em Excel, todas as bases estão em Excel. ótimo. Não Esse precisa, cara que mais precisa. Esse cara precisa que mais porque você precisa. sempre vai aprender uma coisa nova. É o cara que usa mais o Excel, esse É. cara é o que mais vai E às tirar vezes proveito. às vezes você sabe muita coisa de um assunto, e eu falo, eu brinco, né, que eu sou casada com Excel, que se eu precisar de alguma coisa, eu vou no jogo aqui no Cristiano, né? Não jogo nem no Google, eu jogo no Cristiano, me ajuda aqui. Mas a gente sempre aprende uma coisa nova no EW. A gente assiste as palestras e sempre sai com uma coisa nova no EW. Então, cara, é uma oportunidade. Com certeza. Bom, gente, se eu começar a falar de EW, a gente vai aqui até 2 da manhã, porque eu sou apaixonada por esse projeto. Mas vamos lá focar aqui, que eu quero agradecer muito, Riper, por você ter aceitado. Obrigado, Lito. Foi excelente. Já deixo o meu convite para os próximos. Para ano que vem a gente voltar e continuar fazendo esse projeto, porque ainda tem muita gente perdida, aonde a gente deve ir, ou como deve se comportar dentro desse mundo de dados. E cada vez que a gente tem uma palestra aqui, como por exemplo a sua, é mais para abrir a nossa ideia, porque é muita coisa, é muita informação que tem dentro de indicadores, Sim. e com certeza você já deu aqui pelo menos o norte para a gente, o caminho de seguir. Então, agradeço muito por você ter aceitado o convite e já deixo o convite aqui para o ano que vem você voltar com outro tema. Claro, Lídia, Tá? foi um grande prazer participar contigo dessa palestra, desse webinar, foi muito legal mesmo. Obrigado pela conversa, obrigado pela abertura, pelo espaço.